esse bate-papo, né? O papo de terapeuta foi uma intuição, um insight, diante do nosso último movimento sistêmico, né? A gente fez constelação. Quem estava presente aí na constelação, para eu saber, na última constelação? Conceição, a Ana, a Rosa. E aí a Joyce trouxe uma informação legal e eu vi como a Conceição reagiu. Eu falei, nossa, é isso, é sobre isso. E já há um projeto que eu já tenho há muito tempo, né? Querer fazer o papo de terapeuta, nem sempre é disponível, nem sempre é possível, né? Devido à agenda e tudo mais. Mas eu falei, não, no mês de setembro, todas as segundas-feiras, às 19 horas, a gente vai se encontrar e ter uma troca. Eu nunca sei quem vão ser as pessoas que vão estar presentes, né, que vão se colocar nessa situação, mas dou os parabéns para todo mundo que está aqui agora, querendo se desenvolver e aprender, e eu acho que vai ser um dos projetos assim mais valiosos na questão de expansão de consciência. Obviamente, eu vou trazer um pouco mais de informações, a mãe também tem muita experiência como terapeuta, vai trazer mais informações, mas todo mundo aqui vai conversar, vai falar, tá, pessoal? Inclusive, vai ser gravado, bem provável que esse conteúdo vai para o YouTube, é legal que às vezes um terapeuta que não pôde entrar hoje vai ver essa conversa e vai ter uns insights sobre isso, né? A gente já falou sobre várias coisas legais aqui no início. E a Ana acabou de trazer uma coisa bem interessante, né? Que tu já fecha a tua agenda só com boca a boca. A questão das mídias e tal não vem clientes dali. Então, vou trazer duas informações bem importantes já para agregar para vocês, que vai servir para todo mundo aqui, que eu acho muito importante. A primeira é, sempre, tá? Eu adoro marketing de atração, eu sou apaixonado pelo marketing de atração, eu amo fazer as consultorias. Porém, o melhor marketing que existe não é o marketing de atração. Eu falo isso nas consultorias, para algumas pessoas não lembrarem. O que eu sempre falo? O melhor marketing que existe é o boca a boca. Sempre foi e sempre vai ser. Todo mundo aqui, 80, 90% dos clientes de vocês vão vir do boca a boca. É muito poderoso. É muito poderoso. Mesmo porque quando eu faço um bom trabalho, né, quando as pessoas vão indicando, é natural isso, e é muito mais fácil tu fechar com alguém que veio de indicação do que às vezes alguém que não te conhece, alguém sabe que está te vendo pela primeira vez. Então é muito mais fácil os fechamentos, flui muito melhor. Tem toda uma lógica por trás. Mas o que eu quero dizer sobre essa indicação, existem maneiras, existem estratégias para aumentar essa indicação, para você aumentar, né, o seu faturamento, impactar mais vidas, mais pessoas. Muita gente fica esperando só as indicações. Existem movimentos que a gente pode fazer para, né, tá fazendo isso acontecer de uma forma mais acelerada, até para não ficar esperando muitas vezes. Falei hoje lá no grupo de trocas, né? O pessoal às vezes está muito no receptivo, muitos terapeutas, esperando. Alguém vem falar, alguém não sei o quê, me chama no privado. Não, você tem que ser ativo, você tem que se colocar à disposição. E aí que entra, para completar essa dica aqui do que a Ana trouxe, as mídias sociais, quem já fez consultoria comigo sabe muito bem, eu falo o seguinte, para eu fechar a agenda, vamos falar fechar a agenda, né? Como eu costumo dizer. Precisa necessariamente das mídias, do Instagram, do YouTube? Não, não precisa. Para você ganhar, vamos dizer, aí, entre 5 a 10 mil reais, que é algo bom, né, um valor bom, precisa estar postando vídeo no Instagram, no YouTube, não sei o quê? Não precisa. Para fechar a agenda, não precisa de mídia social. Não precisa mesmo. Se alguém fala isso, o cara está querendo vender curso de alguma coisa. Não precisa. No boca a boca, nas estratégias um a um, no seu próprio WhatsApp, isso já são ferramentas suficientes, né, o seu network, para conseguir fechar essa agenda. O objetivo das mídias, né, Ana, até para te agregar, acho que é legal, é se tu tem um propósito, uma missão de impactar mais vidas, mais pessoas, tem um propósito maior, quer deixar um legado. E aí o Instagram, o YouTube, essas ferramentas, poxa, elas vão te permitir conectar com pessoas com muito mais velocidade, intensidade e muito mais abrangente, entende? Então, as mídias, elas são legais por isso. Então, é legal investir um tempo nas mídias se tu tem esse objetivo. Ah, se não, só quero fechar a agenda, realmente não vale a pena perder esse tempo, vamos dizer assim, com as mídias. Obviamente, o que que faz a mídia? O que que faz o Instagram, no YouTube da vida bem trabalhado? Bem trabalhado, porque muita gente, eu posto aqui e não vem resultado. Não tem estratégias. Só postar não vai, sabe, não é número de seguidores ou curtidas que paga nossas contas, né, pessoal? E sim, a estratégia para, de fato, monetizar, de fato, trazer pessoas para a gente atender. Então, com a estratégia certa, essas mídias, essas ferramentas, elas são muito valiosas. Por quê? Porque elas aceleram o processo do boca a boca. Porque a Maria, o João, a pessoa que foi atendida por você, se ela vê um vídeo profissional seu lá nas suas mídias, ela vai fazer, essa daqui é minha terapeuta. Irmã, essa daqui é a terapeuta que me atendeu aquela vez com aquilo lá. Então, acelera o processo. A Conceição é prova viva disso, né? Que já fez a consultoria comigo, ela sabe do que eu estou falando na prática. A mãe, melhor do que ninguém, sabe disso. Às vezes posta um vídeo de alguma coisa. Então, a mídia, ela acelera esse processo de boca a boca de indicação. Mas que o que a Ana falou aqui agora é uma pura verdade.
A melhor propaganda que existe é o boca a boca. 80, 90% dos clientes de vocês vão vir do boca a boca. Por isso que eu, além das minhas listas, tá? Das listas que eu tenho aqui de potenciais indicadores e tudo mais, eu tenho uma lista só com os meus clientes. Vocês têm uma lista aí só dos clientes de vocês? Quem já foi cliente de vocês? Quem já é no momento ou quem já foi? A mãe tem. Quem mais tem? A Conceição tem. Mais alguém tem? Uma lista ali com o nomezinho de todo mundo que você já atendeu? Você vai lançar um projeto hoje. Vamos supor, hoje eu vou lançar um projeto para vocês. Eu vou contar uma novidade. É um projeto que é uma versão 2.0, né? Tô readaptando, melhorando ele. Mas o que que eu vou fazer? É muito mais fácil. Pessoas que já confiam no meu trabalho, pessoas que já sabem o quanto eu agrego, tomarem a decisão para estarem nesse projeto novo do que pessoas que nunca entraram num projeto junto comigo, que não sabem o quanto eu vou agregar. Faz sentido? Então eu tenho essa lista e chegar lá, oi Silene, tudo bom? Oi Wigna, tudo bom? Que já são pessoas que conhecem um pouco mais. A Ju, que está aqui, por exemplo. Fiz consultoria com a Ju, meu, deve fazer quanto tempo, Ju? 3 anos, pelo menos. Mas eu convido a Ju, Ju, bússola de ouro, Ju, não sei o quê. Alguns projetos a Ju tá junto comigo, alguns não, e tá tudo bem. Não sou eu que defino isso para as pessoas. Mas eu tenho que ter a minha parte profissional de ter uma lista com todo mundo que é meu cliente. Então, se eu pudesse te dar uma dica, Ana, sobre isso que tu falou, se isso é muito poderoso para ti, uma lista com todos os teus clientes, lançou um projeto novo, lançou uma ferramenta nova, eu adaptei aqui a TRG e vou fazer de uma forma diferente. Oi, Maria, ó, tô com um projeto novo, tô muito empolgado. E aí a dica de ouro, não necessariamente a Maria. Existe uma técnica que eu vou ensinar para vocês agora, algumas pessoas já conhecem, outras não, mas eu quero agregar, hoje eu tô aqui para agregar, mas logo eu vou ouvir mais vocês também. Boa noite, Lise, boa noite, Silene, sejam bem-vindas, bom ter vocês por aqui, que se chama venda indireta. Como assim, William, venda indireta? É eu fazer uma prospecção e não necessariamente eu estou querendo vender para aquela pessoa, mas eu vou fazer uma comunicação que eu vou buscar uma indicação, entendeu, Ana? Só que naturalmente aquela pessoa vai ter um interesse, às vezes, de consumir um produto ou serviço ou aquele projeto novo que eu estou lançando. Então, vou dar um exemplo. Pô, a Conceição super confia no meu trabalho. Já fez consultoria comigo, já fez um monte de momento, isso aqui. Eu vou chegar. Fala, Conceição, tudo bom? Ó, tô com um projeto assim, 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 tô muito empolgado, vai começar agora no mês de outubro. Então, tô focando agora nesse mês de setembro para iniciar ele. E eu queria saber o seguinte: por acaso tu tem 3, 4, 5 amigos que tu poderia me indicar aqui no WhatsApp, né? Me mandar o contato deles para eu compartilhar esse projeto novo que eu estou lançando, porque eu estou muito empolgado e quero impactar a vida de mais terapeutas. Tu poderia me ajudar com isso? E aí, o que que eu estou fazendo? Estou contando para a Conceição a minha novidade, não estou focando em fechar com ela ou que ela entre no projeto novo, simplesmente que ela me indique. Só que o que vai acontecer? Quais são as coisas que podem acontecer? Vamos lá, para destravar muita gente aí. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Alguém sabe responder essa? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu fizer esse movimento com a Conceição? Quero ver quem sabe a resposta certa disso. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Olá, pessoal, você pode deixar os microfones abertos, hoje não precisa deixar fechado. Pior coisa, eu acho que é não vir ninguém, né? Isso pode ser a pior coisa, não vir ninguém para o projeto, ninguém ser indicado, acho que pode ser a pior coisa. Boa resposta, Ana, boa resposta. Vamos lá. Vou te responder isso aqui na prática, vai virar chave para muita gente aqui. Algumas pessoas já sabem o que eu vou falar. A pior coisa que pode acontecer é a Conceição me indicar alguém. Como assim, William? Que loucura. Como assim a pior coisa? Vamos lá. Se eu não falo com a Conceição, nada acontece. Então, o nada já existe. Se eu não crio o projeto, se eu não coloco o projeto em prática, o nada já existe. Então, a pior coisa que pode acontecer é alguém ir para o projeto. Na pior das hipóteses. Mas vamos lá, eu fiz esse movimento com a Conceição. Ó, tô com um projeto novo assim, 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 queria indicações. A pior coisa que pode acontecer é ela me indicar alguns contatos. A pior. Porque se eu não fizer nada, se eu não falar nada, já não ia ter nada mesmo. Então tem muita gente que tem o medo, sabe do quê? Da rejeição. Ai, não vai me responder. Ai, não sei o quê. Ai, não vai gostar. E aí deixa de ter aquele gesto, aquela ação que poderia mudar o seu negócio completamente. Então, assim, bota essa crença na cabeça, vira essa chavezinha que a pior coisa que pode acontecer é você receber a indicação. Isso muda muito o jogo, tira muito um grande peso. Porque muita gente tem, né, a mãe pode falar mais isso aqui daqui para frente também, tem o medo da rejeição. Já vez desde a infância, veja alguma coisa. Então, essas pessoas elas têm uma trava maior para conseguir viver das terapias ou qualquer outra área. As pessoas que não têm isso nunca sofreram com isso, tipo do medo da rejeição. Outras têm essa. A mãe pode até falar um pouco depois, que a mãe tem um conhecimento bem grande sobre isso, né, das amarras mentais, do que a gente passa ali. Então, assim,
reflitam sobre isso. Eu vou fazer esse movimento, a pior coisa que pode acontecer é a Conceição me indicar algumas pessoas. Sabia? Ela já me indicou algumas pessoas no movimento. Bem, isso que eu falei para vocês, eu já fiz na prática. A pior coisa que aconteceu foi ela indicar. E dessa indicação que ela trouxe alguns fechamentos. Muito legal. Mas, lembra da técnica da venda indireta? Eu falei isso para a Conceição, e a Conceição falou, William, poxa, que legal, eu quero saber mais sobre esse projeto. Me conta aí. Aí eu vou e comunico para Conceição mais sobre o projeto que eu estou lançando. Então, se vocês tiverem uma lista profissional de quem já é cliente de vocês, vocês lançarem um projeto novo e usarem essa técnica da venda indireta para pedir indicação de maneira leve, vocês vão ter muitos resultados de fechamento. Isso é uma coisa que, se alguém precisar de ajuda na prática, depois eu posso ajudar. É algo que eu já apliquei várias vezes, funciona. Mas alguém já fez isso, que eu ensinei uma vez, e aplicou e funcionou? Alguém? Conceição? Mãe? Alguém fez isso na prática? A Zeila já fez isso e funcionou, né, Zeila? Conta aí como é que foi isso, quer contar? A Zeila queria contar ali. Tá sem o áudio, o áudio. Como é que tu fez e Tá. como é que deu certo? Foi assim, na mentoria que eu fiz contigo, você me ensinou isso, né? Uhum. Você me ensinou a fazer essa lista. Porém, eu não fiz uma lista como você tinha falado. Cada cliente que eu comecei a atender, lógico que eu tenho que ter um portfólio, né, do cliente, né? Então, eu já estou ali com anotadinho, tudo. Legal. Então, o que acontece, o resultado que eu tive com a cliente, com o cliente, eu fui anotando ali, fui fazendo, então, aí eu pego essa minha agenda e já vou passando, e daí já vou ligando. Mesmo quando eu faço da terceira, da terceira terapia em diante, eu já peço uma indicação. Top. Porque tá no Então, momento primeiro eu bom. espero ela ter desculpa. Primeiro eu espero ela ter o resultado, né? Uhum. Aí, nós sabemos, eu trabalho mais com a fluxoterapia, meu carro-chefe é a fluxoterapia. Então, a primeira, eles com certeza já tem um resultado, segunda melhor, na terceira eu já peço indicação e já recebo indicações. Tem esse tempo que você tá Então, falando terceira, mas tu sente muito timing, assim, tu sente, putz, a pessoa tá evoluindo, tá progredindo, e tu sente, pô, agora é o momento bom. claro, Pegou claro, esse claro, feeling. porque até porque ela só vai indicar quando ela tiver, né? Quando eu só vou pedir indicação quando eu estiver bem segura de que realmente ela está fazendo, sabe, ela está fazendo Incrível. efeito na cliente, na minha paciente, na minha cliente, que ela está vendo o resultado, aí eu peço indicação. Porque enquanto está meio assim, tá. Claro que Uhum. tem aquela cliente que já de cara, Já nossa, tá. maravilhoso. E tem aquela que diz, foi mais ou menos. Uhum. Eu também não, né, não vou querer exigir que a cliente já sinta alguma diferença já na primeira, às vezes não É porque leva um acontece tempo para isso, né, Will? reverberar fluxo, às vezes, né? Às vezes é no momento, às vezes é. Exatamente, exatamente. Às vezes não acontece isso da pessoa assim já de cara. A maioria Mas acontece, mas sempre tem aquelas. Então, eu vou com muito cuidado nesse ponto, né? De esperar. Eu também não fico perguntando, deu, daí, o que aconteceu? isso, Eu vou com calma, né? isso é Para uma coisa que tu que fazia antes, Sheila? Dessas coisas das indicações? Ou tu começou depois da consultoria, tu começou tipo assim, pô, não, não. comecei Na mais profissional. real, eu comecei mais depois da mentoria que eu fiz contigo. Tu deixou. Da Vocês mentoria viram foi que. um ponto que eu quero deixar claro aqui do que a Sheila tá falando, que é pô, é uma chave grande, pessoal. Eu sei que muita gente não faz isso. E é simples, tá vendo como é simples? Ela tem o feeling de quando a pessoa já tá tendo resultado. E aí ela faz o movimento de indicação. Tá vendo que ela tá ativa? Ela tá tipo, eu quero atender mais, eu tô à disposição, universo. Né, mãe? Tô à disposição, tô aqui para agregar. Tem muita gente que espera a pessoa magicamente indicar. Não, por que que eu não me coloco? E olha quanto isso mudou o jogo da Zeila. Tu disse que isso foi. Só esse detalhezinho, tu disse que isso aí já mudou muito o teu jogo, assim, pra tu tá atendendo mais gente que nem Mudou, tá atendendo agora. Isso foi um mudou, divisor de mudou. águas. Mudou bastante. Mudou bastante até porque, assim, ó, o primeiro movimento que eu fiz foi a fazer aquela lista e ligar. Mas, assim, na ligação, nas primeiras ligações, assim, nos primeiros contatos, eu não vi muito resultado. Porque, assim, eu ligava, talvez eu não tivesse, assim,
um amadurecimento para falar o que teria que ser falado, né? Mas eu ligava para pessoas que eu conhecia, para pessoas que já eram, né, do meu, que eu já conhecia há tempo. E aquilo não deu muito resultado, sabe? Aquelas ligações assim, eu meio que eu fiquei um tempão desanimada. Aí eu Sim. pensei, mas eu vou fazer de outra maneira e tal. Aí eu fiquei, né? Aí eu comecei a atender, comecei um cliente lá, um cliente aqui. Aí que eu comecei a fazer esse tipo Duas coisas. de procedimento. O que tu estava falando antes da troca de terapia foi te dando confiança, então a tua Foi. frequência já foi entrando Uhum. então foi permitindo que mais clientes viessem no campo e a tua técnica vai melhorando. Tem muita gente que no começo, quando eu falo de lista, a pessoa manda um oi, tudo bom, manda uma mensagem. Aí depois a pessoa, pô, vou Uhum. mandar um áudio, vou me comunicar. Então tu vai conseguindo mais resultado, né, Zila? Muito legal a tua Uhum. experiência, porque na prática tu já tá tendo uma transformação gigantesca. Mas queria perguntar para Ana se fez sentido o que a gente falou aqui agora, porque muita gente pensa assim, não, tem que estar nas mídias, tem que estar postando, tem que... Não, Eu quero dar só uma dica ali para Zeila, que pode ser uma dica para todas aqui, lá na mentoria Arte de Guiar, a gente falou sobre isso. Não perguntem se o interagente de vocês, eu não sei se vocês chamam de cliente, paciente, né? Mas o interagente, aquele que está interagindo ali para expandir consciência, que está fazendo uma sessão com você, não pergunta se ele está bem, se já está funcionando, se... Pergunta, fez sentido para você? Faz sentido para você esse movimento que a gente está fazendo? Porque essa pergunta faz sentido para você? O que a gente está falando aqui vai te levar para um nível diferente do se eu perguntar, vocês estão sentindo o que o William está falando? Você já vai ter outra resposta dentro do teu ser. Então, o teu interagente, ele nunca sabe. Então, pergunte, faz sentido para você? Fez sentido para você esse movimento que você fez comigo? Vai ser muito mais assertivo, bem mais assertivo. Comecem a testar, tá? Mas é só uma dica aí que eu acho que é bom para a Zela e para todos aí. Faz total Com diferença. certeza. A pessoa nunca sabe o que está sentindo. Por isso que não Ótima adianta dica. perguntar para uma criança assim, o que você está sentindo? Às vezes a criança não sabe dizer. A mesma coisa um adulto, às vezes o adulto não sabe dizer o que está sentindo. Ele acha que está sentindo determinada coisa. Eu estava conversando com a Conceição agora, antes de começar a nossa aula, e daí a Conceição dando feedback dela, da mudança, depois que ela conheceu o William, me conheceu e tal. Então, é muito isso. Os sentidos, eles são aguçados com o tempo. Então, os sentidos aconteceram durante o nosso processo terapêutico. Porém, todavia, entretanto, ele vai maturar ainda. Então, quando tu pergunta para a pessoa se fez sentido para ela, ou que ela se faz sentido, ela vai te dar uma resposta. Agora, o que ela está sentindo, está sentindo fluxo, está sentindo a energia, às vezes ela vai falar, não. Quanta gente aqui já fez constelação comigo que eu falei, nada também é alguma coisa. O que vocês sentem nesse elemento aqui? Eu não estou sentindo nada, Jana. Então anota, porque nada também é alguma coisa, tá? Ainda mais a fluxo, porque Ótimo. às vezes a pessoa não sente realmente alguma coisa no campo naquele momento, não tem a sensibilidade. Mas a pessoa vai dormir ou durante aquela semana, com certeza a fluxo vai reverberar muito na vida dela. Mas eu queria aproveitar a participação da mãe, pessoal, antes eu vi que a Rose levantou a mão, quem quiser realmente é isso, levanta a mão, troca ideia, é bem aberto, tá? Mas eu quero aproveitar que a mãe tem muita experiência, inclusive sobre essa questão das feridas emocionais, e já que a gente criou o gancho ali, eu queria saber da mãe, essa questão da rejeição, que muita gente foi rejeitada na infância. E eu vejo que muita gente, na hora de se comunicar, se expressar, não só terapeuta, né? Mas aqui a gente está falando com terapeutas, que às vezes tem boas ferramentas, eu vejo muito isso. Boas ferramentas, é um baita terapeuta na hora que está atendendo, mas a pessoa ela tem medo de falar, medo de ir para um próximo, ela tem esse medo da rejeição, e isso paralisa ela. Como é que faz para superar essa questão dessa ferida emocional da rejeição? E até também vai agregar para vocês levarem, eu não tenho isso. Mas essa informação pode te ajudar para um interagente, alguém que você vai atender, para tipo, ele quebrar aquilo ali, porque o medo da rejeição, ela paralisa. A pessoa ela não faz, ela não começa um projeto, ela não... Tem muita gente que só não... A pessoa, foi o que eu falei, a pessoa se lê como preguiçosa. A pessoa não é preguiçosa, ela simplesmente está paralisada porque não querer sofrer, né? A rejeição, primeira coisa, né? A pessoa precisa se perguntar o que é porque tem algo camuflado por trás da rejeição. Então, o que pode ser? Pode ter sido um abandono, pode ter sido uma humilhação. Então, o que você carrega dentro de você? Que era uma coisa que eu estava falando com a Ana hoje. Talvez carência. Então, quando você vai tentar vender,
realmente é só uma tentativa, porque você vai na carência do tipo, fecha comigo, fecha comigo, fecha comigo. E quando tu lança a energia da carência, não adianta que tu não vai atrair aquela pessoa, porque aquela pessoa ela não está carente, ela está com a rejeição dela está na raiva, a rejeição dela está no medo, a rejeição dela está no abandono, entendeu? Então, a primeira coisa é você identificar o seu quesito rejeição. O que a rejeição te provoca? Carência. A rejeição te provoca humilhação. A rejeição te provoca abandono. Porque linkado com a rejeição é como se fosse assim, ó, dois sentimentos, tá? A rejeição, ela tá ligada com outro sentimento. Qual é o teu outro sentimento? É abandono? É carência? Eu já tive rejeição, meu trabalho com rejeição e terapias e pessoas que eu já atendi, estava muito ligado na carência. Então a pessoa queria ser vista de qualquer forma. Tem outras pessoas que têm. Eu adorei o que o William falou aqui no início da aula, que eu vou falar agora aqui de novo, porque faz muito sentido isso aqui. Muitos terapeutas, eles precisam mais de confiança, não é procrastinação. Olha a camuflagem da procrastinação. Ele acha que é uma procrastinação, que ele não consegue gravar, que ele não consegue atender, que ele tem vergonha, e quando, na verdade, ele tem trabalhar a confiança dele. A mesma coisa acontece na questão da rejeição. Aonde está a sua ferida de rejeição? Foi quando você tirou um 7 ou tirou um 10 e o pai falou assim, não fez mais do que a sua obrigação. Foi quando você levou uma surra porque você fez uma arte com a galera da rua. Foi quando você, sei lá, tantas formas de não agradar o pai e a mãe, né? Porque às vezes o pai e a mãe estão de mau humor naquele dia, às vezes o pai e a mãe estão cheios de problema, então você se sentiu rejeitado naquele momento, e vocês vão atender muita gente assim, muito. Todos nós passamos por rejeição. Não adianta eu perguntar aqui, ninguém... quem aqui já foi rejeitado? Todos nós já fomos rejeitados na nossa vida em algum momento. Seja pelo coleguinha, seja pelo pai, pela mãe, pela professora, a professora trouxe um brinquedo para um aluninho, e para mim não trouxe, mas é que a professora está trabalhando a carência daquele aluninho, e agora ela descobriu que tu é mais carente do que aquele, entendeu? Então, trabalhe a rejeição de vocês, porque trabalhando a sua rejeição, identificando isso, você vai começar a vender de forma diferente, e daí você não vai na carência, você não vai no medo, você não vai na culpa, você não vai na raiva. Acho que eu respondi, não sei. E a pessoa não consegue fechar pela questão da frequência, como a mãe falou. A frequência da rejeição, ela, tipo, te afasta, né? Ela cria um bloqueio energético mesmo. Então, é um ponto muito importante. Quem tem esse desafio, depois quiser trazer, a gente pode agregar mais, ou no particular, às vezes a pessoa não quer abrir aqui, né? Mas, assim, pessoal, reflitam sobre isso, que esse medo de falar do seu projeto, falar do que você tem para agregar, não pode acontecer, porque às vezes você tem uma ferramenta boa, uma ferramenta que pode transformar a vida da pessoa, e você, além de estar, de uma certa maneira, a mãe postou uma imagem bem forte hoje, né? Pessoas que escutam a palavra de Deus, né? Que seguem o que Deus, são obedientes a Deus, e as pessoas que não são, e é sobre isso. Mesmo com o meu desafio, eu falar, não, eu sou obediente, eu tô aqui por uma missão, por um propósito, para evoluir, para expandir, eu vou fazer, mesmo sabendo dos meus desafios. E eu falei hoje para uma pessoa, quanto mais tu fizer, foi a questão da confiança, mais fácil vai ficando. No começo tudo é difícil, então eu sei que muitas pessoas aqui são terapeutas e estão no início, então essa confiança ela pega. A mesma coisa, eu vou dar um exemplo das mídias. Talvez no começo, para gravar vídeo, alguma coisa assim das mídias, a gente fica meio assim, porque não tem tanta confiança. Depois que a gente vai fazendo, fica muito mais fácil, né? Mas tudo que a gente fizer tem que ter um propósito, um significado, a real intenção. Se a sua real intenção é ajudar, entenda que mesmo que aconteça algum movimento que pareça rejeição, você vai superar isso fácil. Se essa não é a sua real intenção, não tem essa energia forte sobre isso, qualquer coisa vai te abalar. Então, não vai te abalar. Tem muita gente que pode ver, às vezes ela não desanimou com não. Ela tomou não, as pessoas não responderam, às vezes não funcionou. Não, resiliência. Vou tentar de novo, vou fazer melhor, vou fazer de uma forma diferente. Muito legal, Zé. Compartilhe com a gente, Rose, que quer trazer. Tá. Eu quero só... Eu também queria só falar... A Rose levantou a mão. Eu sei que a Rose quer falar também, mas essa questão aí agora eu perdi o feeling que tu estava falando, eu ia dizer, gente, não se apeguem nos nãos, não se apeguem nos nãos, porque às vezes a pessoa não se sente merecedora de que tu atenda ela.
Hoje eu levo muito isso na minha bagagem. A pessoa não se sente merecedora de que eu faça um mapa de análise sistêmica, que eu faça uma sessão com ela. Então, cada não que você escutar, lembra que é uma força para ti. Coloca isso num cristal. Ah, a pessoa ainda não se sente merecedora de que eu veja a dor dela, que eu veja a vulnerabilidade dela, que eu possa contribuir com ela. Então, fica aqui guardadinha. Uma hora você vem. E uma hora vem, gente. Uma hora essa pessoa vem, uma hora essa pessoa faz a sessão, uma hora essa pessoa faz o atendimento com você. Então, assim, entendam que o não é sobre você. É Não leva pro sobre... coração. Não leva não leva para o coração, terapeuta. Não leva, porque senão... psicológico fica abalada. E a pessoa, Oi, aí no só caso, a pessoa tá se rejeitando, né? Fica, né? falar só um detalhezinho aqui, só para não perder o feeling, como disse a Jana, né? Complementando aí o que a Jana falou agora, só essas palavras aí que ela falou, que eu já fui notando aqui, que a rejeição sempre está ligada a um outro sentimento, já me bateu uma ficha aqui na mesma hora, já me deu um insight, eu já peguei aqui o meu medo da rejeição, onde que foi. Só dela falar isso, eu fui anotando e já fui sentindo aqui, eu já sei que a minha rejeição, ela é ligada à humilhação, uma humilhação muito grande que eu sofri lá na infância, e hoje eu tenho medo da humilhação. A rejeição está ligada nessa humilhação. Já me veio esse insight, Jana. Gratidão, viu? Identifiquei na hora. E E é bonito tu ver isso, porque é por isso que tu ainda não consegue fazer vídeo no Instagram, porque tu tem medo das pessoas comentarem ali no teu vídeo e, tipo, irem em desacordo com o teu pensamento, entendeu? Aí tu considera aquilo como se fosse uma humilhação, e não que a pessoa pode ter a opinião dela. Então, começa a trabalhar isso, Ana, no tipo, todos nós podemos ter opiniões divergentes. Não significa que a gente vai se odiar, ou não significa que a gente vai apanhar, ou não significa que a gente nunca mais vai se falar. Não, muito pelo contrário. Isso só, lembra, nunca é fora, sempre é dentro. Então, trabalha isso dentro de ti, tá? quero ouvir o que a Rose Gratidão. tem para trazer, mas isso, Ana, é muito poderoso. E eu vou pedir para a mãe, no final, preparar, então, algumas falas sistêmicas para a gente fazer, para todo mundo ter algum nível, né, de rejeição, senão a gente já estaria em outro nível em vários aspectos também. E a gente pode pegar essas falas e levar para outros interagentes também. Então, vou pedir para a mãe preparar, para no final a gente fazer um movimento assim para quebrar. Mesmo que seja rejeição por humilhação, qualquer coisa, a mãe vai fazer várias falas ali e a gente, no final, vai trabalhar isso aí, tá, pessoal? E vai ajudar não só a gente, outras pessoas que precisam, né? Que quando a gente faz um movimento sistêmico, vai para todo mundo. E aí, Rose? Tudo bem contigo? Tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Boa noite para todos. Então, esqueci o nome da moça que falou sobre a fluxo, é Zélia, é isso? A Zeila, isso. Zeila. Não, é que ela falou da fluxoterapia, aí conectou aqui comigo. É porque eu estou novata na fluxo, né? E eu quero desenvolver muito esse trabalho porque eu sinto que eu tenho esse potencial para isso. Só que eu sei que eu preciso trabalhar algumas coisas internas em mim. Aí começou a questão da rejeição. Aí conectou também aqui. Quando a Jane falou no que está ligado, aí eu percebi aqui em mim que na questão de carência, eu acredito, eu sinto que eu já me curei muito em relação à carência. Só que aí veio muito forte, porque ontem eu senti isso, né? Essa questão da rejeição, e veio na hora, assim, ontem, aconteceu isso ontem comigo. Eu quero ser vista, eu não estou sendo vista. E aí a Jane acabou de falar sobre isso, né? Então, tipo assim, a sincronização tá demais. Então, eu identifiquei em mim isso, essa rejeição, eu quero ser vista. Então, é alguma coisa. Eu venho trabalhando muito essa questão minha da criança interior, né? Eu venho fazendo esse trabalho, e é alguma coisa de criança, né? De não ter sido vista. Então, hoje eu me coloco assim, no posicionamento assim, eu quero ser vista. É só isso. E só que assim, eu falo de uma maneira hoje, com um olhar diferente, não com aquela coisa que antes, para mim, falar isso era muito difícil.
Hoje eu estou muito aberta para falar sobre essas questões minhas, né, dos meus sentimentos, sem problema nenhum. Assim, eu estou aberta a tudo. Eu só quero curar essas feridas que tá aqui dentro. Que legal, Rose. Parabéns, de verdade, por estar aqui. E é sobre isso o papo de terapeuta, entendeu? Tá vendo? Tem alguns pontos bem importantes do que tu trouxe, é muito poderoso. Quero continuar essa conversa contigo. Vamos lá. Lembra que a gente tentou marcar um bate-papo, uma sessão bônus há um tempo atrás e não fluiu? Por Foi. quê? Porque tu tinha que passar por um processo teu de olhar para dentro, não sei o quê, e é uma forma de não ser vista, quando a gente acaba não acontecendo, seja eu, seja tu, a frequência. Por isso que a mãe fala que tudo tem o tempo certo, coloca lá e a pessoa vai vir no momento certo. Agora tu já fez o processo contigo, já tá olhando para dentro, agora pode ser que flua, entendeu? Isso serve tanto para o nosso encontro, seja para os teus interagentes também. Então já reflete sobre isso. Para tu nunca ficar tipo assim, a pessoa não tá gostando, a pessoa não quer vir, tudo tem o tempo certo, tem a tua frequência. A minha frequência nesse mês de setembro, que já iniciou, a mãe sabe, depois da constelação e alguns movimentos que eu tive que passar, é diferente. E eu tenho que entender isso, eu tenho que entender os meus ciclos, entender por que eu cocrio certas coisas para certas situações. Tu é a mesma coisa. Mas é muito legal isso que tu falou, que agora tu traz com mais leveza. E aí, tu falou uma coisa bem importante. É Primeiro que eu quero... exatamente essa palavra que você falou, leveza. Isso. É isso que eu estou sentindo. Tanto é assim que a semana passada eu estava, como eu falei que eu estava em viagem, né? E eu trabalhei muito essa questão da leveza. Que legal. Eu quero que compartilhe mais isso aí com a gente, então, sobre essa leveza, o que tu está se trabalhando, mas antes eu quero só, porque o que tu vai falar vai reverberar em outras pessoas. Por quê? Antes de tu compartilhar mais sobre isso. Quem está aqui, hoje, agora, são as pessoas certas. Eu não sabia quantas pessoas ia ser, como é que ia ser, a gente tem expectativa na nossa mente, não sei o quê, mas as pessoas certas estão aqui. Por quê? Porque a frequência, óbvio que faz muito sentido para Rose, porque todo mundo aqui está numa certa frequência, e os assuntos que vão vir vão ser para trabalhar essas frequências. A gente tem um objetivo com essa conversa, que é evoluir, que é progredir. Então vai vir o que precisa vir. Faz sentido? Então quando vocês criarem uma mentoria, alguma coisa assim, não fica assim, será que vai... Vai dar, vai... Quem tiver que estar lá, vai estar lá. Então, pessoas certas, frequência, e me veio aqui a questão de presença. Então quem está aqui, até para elevar a frequência da egrégora, presença. Sabe, tipo, eu tô aqui, tô com a câmera aberta, eu tô participando, tô interagindo, às vezes eu não tô falando, beleza? Às vezes você tá mais ouvindo, mas interagir, presença, isso é poderoso. Muitas vezes a gente tá num lugar que a gente não, ou não gostaria de estar, ou não é onde a gente deveria estar, e a gente não vai ter aquela presença, e isso não vai ajudar na questão da cocriação, do poder de cocriação. Então, estar presente, que nem eu ontem, eu estava como padrinho, e eu tinha que estar ali presente. Em vários momentos eu sei que eu fico assim, será que eu faço isso? Não, daí eu falei, vou me colocar na situação, vou interagir. Aí fui lá e fiz a brincadeira da gravata, né? Que vai passando nas mesas e tal e tudo mais. O pessoal sabe disso, né, de casamento. Tá presente, tá participando, por mais que seja desafiador para mim, eu não tava tão confortável, né? É uma coisa que eu tava acostumado, é uma coisa, né? Imagina um monte de gente, tu tá ali fazendo o movimento. Mas é se permitir estar na presença. Porque eu poderia decidir não ir também, não vou, não quero, não. Mas seria mais honesto. Mas se eu tô lá, eu tenho que ser o melhor padrinho lá. Tá entendendo o que eu tô falando? Se eu sou terapeuta, eu sou o melhor terapeuta lá. Se eu tô interagindo, sou a melhor pessoa interagindo ali. Então isso é muito poderoso. Isso tem o magnetismo. Vocês conseguem ver a diferença das pessoas que estão presentes, o magnetismo delas? E o que elas cocriam? Faz sentido para vocês que é diferente? Então, assim, Rose, compartilhe um pouco mais disso, porque aqui estão as pessoas certas, na frequência que todo mundo tá, trabalhando o que precisa trabalhar, e eu tenho certeza que o que tu vai falar vai fazer muito sentido para mim. Essa questão da leveza e o que tu vem trabalhando nos últimos, sei lá, 1, 2, 3 meses dos encontros, né? Eu vejo que tu tá sempre participando dos encontros, desde que eu te convidei, tu tá sempre buscando, eu quero as respostas, eu quero evoluir, isso é muito bonito, né? Tu não tá, tipo assim, deixa acontecer, ou um dia muda, não, tu tá, tipo assim, eu quero mudar, eu quero transformar, então, mas tu tá no movimento para isso, tu não tá estagnado, sabe? Só que antes, talvez tu fazia isso com peso, e agora tu faz isso com mais fluidez, assim, sem se cobrar. Então, essa leveza é assim, na arte de guiar, você falou sobre metas, para a gente colocar as nossas metas e deixar até para a gente ficar visualizando, né? E a gente conversou bastante sobre isso lá, né? Grupo, e assim, uma das minhas metas que tinha lá, eu não sei se você vai lembrar sobre a viagem, que eu falei sobre a viagem. E eu fiz a viagem. Aí eu precisava também de um celular novo, e eu, né, renovei meu celular.
E assim, isso está acontecendo tudo assim depois que eu entrei na arte de guiar. Assim, ela vem da Fluxo, quando eu fiz a Fluxo em abril, que eu passei por um atendimento, ela já movimentou ali, e aqui na arte de guiar, ela está me dando. Sabe como que eu estou me sentindo? Como se eu tivesse ganhado duas asas, assim como se tivessem curando as minhas asas. Ó, você vai voar, só depende de você. E eu também co-criei o que a Jane falou quando ela fez aquela. Não era nem ainda na arte de guiar, você estava dando aquelas aulas, aquela mentoria gratuita, que a Jane falou sobre co-criar R$ 500 em. Acho que foi 3 dias, eu não lembro. Uhum. E eu consegui até mais que isso. Então, assim, o que que é essa leveza? Por exemplo, quando eu fui fazer essa viagem, para mim era muito difícil na questão tanto financeira quanto eu deixar o meu trabalho, porque assim como eu trabalho por conta, né? Se eu não fizer o meu trabalho, eu não faço dinheiro, um exemplo. Então eu já estava nesse movimento de querer fazer há muito tempo isso. E eu fiz. Aí não fiz agenda, teve pessoas me procurando, mas eu fui marcando tudo para 2 semanas depois. E a leveza minha foi que nessa viagem eu não fiquei focando nisso. Nossa, eu estou aqui, mas eu tinha que estar trabalhando. Não, eu simplesmente vivi o que eu tinha que viver lá, que eu fui buscar nesse local. Então eu vivi intensamente todos os dias com uma presença mesmo, sem peso nenhum. Sem aquela coisa de ficar pensando no trabalho, e sim vivendo o que eu fui buscar. E eu consegui com muita leveza. Né? Então, assim, eu estou muito feliz por isso, né? Por estar sentindo essa questão dessa leveza, né? De não estar me cobrando, né? De Sim. estar tô fazendo um movimento, estou fazendo um movimento. Não sei se deu para captar. Sim, não, total, faz muito sentido o que você está falando, porque o que que eu acho legal desse teu exemplo para trazer para todo mundo? Olha como as ferramentas elas são poderosas, né? Seja fluxo, seja um mapa sistêmico, seja TRG, seja visualização criativa, o que for, né? Seja ferramenta que for, fluxo, tudo mais. Mexeu algo lá dentro da Rose já naquele momento, que é muito poderosa, fluxo, é muito legal, né? Tem uma energia, quem já fez, já se permitiu, a gente sente. Não reverbera logo depois, é um processo. Meio que limpou, tirou aquela pedra, tirou aquele peso e depois vai abrindo as possibilidades. E a Rose foi entrando nas frequências. Ela podia ter decidido não entrar tal encontro, tal coisa. Eu não tô falando aqui comigo ou com a mãe. A gente sabe que a gente tem essa energia, a gente recebe vários feedbacks, mas assim, a pessoa se permitir estar nos processos, ou estar numa mentoria, ou numa consultoria, ou num curso, ou num evento presencial, tá em movimento de progressão. E a Rose, ela se permitiu, a frequência dela foi mudando, ela foi se permitindo entrar em alguns lugares que antes talvez ela não se permitia. Isso é muito poderoso, né, para todos nós. Então a gente fala muito de associação, com que pessoas a gente quer estar associado, como a gente quer estar se vestindo, locais que a gente gostaria de estar, vivenciar. Tudo isso só vai entrar no nosso campo se a gente permitir, se a nossa frequência estiver de acordo. Então pode ver, a Rose ela vem tendo um processo muito bonito de leveza, de se permitir, eu tô ali e tal, e vai, e flui, e acontece, não sei. Às vezes a gente até se impressiona, né? Caramba, aconteceu. Aconteceu, sabe? Não precisou forçar, não precisou. E isso é muito legal que tu trouxe, assim, porque a gente às vezes coloca pressão. Tem E uma eu coisa chamada, só para te complementar, que eu acho que vai ser muito legal para ti e para outras pessoas, mas eu vou te ouvir. Mas se chama efeito Zenão. Muita gente não consegue fazer isso que tu tá falando agora, porque a pessoa tá no efeito Zenão. O que que é o efeito Zenão que o professor Hélio Couto fala? Eu quero ter agenda fechada. E a pessoa fica, agenda fechada, agenda fechada. A pessoa fica tanto na fissura daquilo, que sim, pode ser uma coisa boa, mas que aquilo mais afasta, aquilo mais trava o processo do que flui e acontece. Então, cuidado com o efeito Zenão. Se alguém quiser saber mais informações sobre isso, depois eu posso até mandar no grupo, alguma coisa assim, que é totalmente o oposto do que a Rose está fazendo. Ah, eu quero tal coisa. Mas ela falou os 500 e soltou. Ela não ficou, eu quero 500, eu tenho que ganhar 500. Tanto que ela ganhou mais, entendeu? Então, isso, pessoal, cuidado. Muita gente, talvez aqui, possa estar no efeito Zenão. A pessoa quer tanto aquilo, eu quero agenda fechada, eu quero ter um Instagram de sucesso, eu quero qualquer coisa. Que a pessoa coloca tanta pressão naquilo que ao invés dela impulsionar,
ela acaba travando. Efeito Zenão é uma das coisas que mais acontece com os seres humanos no dia a dia. E pressão não significa ação, tá? Ação a gente tem que ter todos os dias. Pressão é totalmente diferente. A gente precisa dar esses saltinhos quânticos para compreender, tá? Porque, por exemplo, depois o William vai mandar um material em PDF aí para vocês, que eu fiz aqui. Por exemplo, o que a rejeição pode fazer na tua carreira como terapeuta? Um dos exemplos, síndrome da impostora. Você sente que nunca está pronta, nunca é capaz, se sente sempre incompetente de atender. Ou, então, dificuldade de se posicionar. Evita pedir aumento, ou evita cobrar tal valor, reconhecimento ou oportunidades por medo da negatividade, de ser negada, de não, né? Ah, não, eu não vou falar com essa pessoa porque eu vou ouvir um não. Ah, não, tá? Então, bem legal esse contexto aí. E também acaba travando na procrastinação. Mas daí depois eu mandei ali um material que vocês vão poder olhar, porque a rejeição, ela afeta todas, o teu corpo e a tua saúde, os teus relacionamentos, a tua autoestima, tá? Eu coloquei características de cada uma delas ali, pelo menos 3, para vocês darem uma olhada, que eu acho que é bem, bem válido. E a leveza, eu acho que é isso que o William está querendo dizer, né? A gente quer ouvir outros terapeutas aqui, mas lembra assim, do efeito Zenão, que o William está falando aqui, por exemplo, você vai imaginar o carro que você quer ter. Aí você vai lá no concessionário e você vai comprar esse carro. Eu falei hoje, pronto. Aí, daí o vendedor fala assim, então tá, amanhã tu vem aqui só para assinar, daí eu já te entrego o carro, beleza. Daí tu vai lá no outro dia e fala, então, andei pensando essa noite, não quero mais esse carro, não. Eu gostei tanto daquele ali, eu bati o olho nele, só que eu fiz as minhas contas e dá para trocar? Não, dá para trocar para o senhor, vamos trocar sim, eu vou redigitar o contrato aqui, fim de tarde o senhor passa aqui, tá bom? Tá bom. Aí lá vem o homem, fim de tarde. Então, andei pensando, tive em outras concessionárias, acho que eu não vou comprar esse carro, não. Eu tive em outra, eu vou lá na outra concessionária, vou comprar outro carro. Então, assim, se tu não sabe como tu quer vibrar a tua frequência, se tu não sabe o quanto tu é merecedora daquela casa, daquele carro, daquele interagente, da agenda cheia, lotada ou agenda fechada, tu não vai conseguir conquistar, porque a tua frequência está diferente daquilo. E, claro, um dos elementos para isso é o que a Rose está trabalhando nela, a leveza. Leveza não tem o domínio da rejeição. E daí, eu queria trazer isso para ti, Rose, depois me chama no privado, mas só para te dar o adendo, naquele movimento que a gente fez lá sozinho, contigo, lá na aula da arte de guiar, que envolvia aquela questão que tu tinha trava, aquilo ali também era rejeição, tu estava no ritmo de rejeição. E quando tu olhou para aquilo de forma diferente, que tu entendeu que tu só estava dando espaço para o novo, que tu precisava largar aquilo ali, aquele apartamento, tudo começou a fluir na tua vida. Verdade. Tudo começou a fluir. Assim, é nítido e claro para mim, entendeu? Fui eu? Foi o grupo? Não, foi tu. Tu decidiu largar naquela hora ali, tu mostrou a tua vulnerabilidade e tu falou, não, daqui para frente eu vou agir diferente, eu vou pensar... E o que é agir diferente, gente? É pensar, sentir e agir diferente, mas com congruência. De nada adianta a tua cabeça estar no lugar, teu sentimento está no outro e a tua atitude está em outro. A tua atitude é julgar, é condenar, é murmurar, é reclamar, e o teu coração está assim, não, mas eu sou uma boa terapeuta, eu vou conseguir, eu estou aqui por um propósito divino, e a tua mente está, meu Deus do céu, onde é que essa guria vai se enfiar? O que ela vai fazer? Entendeu? Está totalmente incongruente. Tem que entrar numa congruência, tem que entrar numa dança, tem que entrar numa sincronicidade. E eu tô rindo porque eu falei hoje no meu atendimento, né, da consultoria, similar a como ele falou, de um jeito meu, mas muito, muito interessante. Esse caminho tá falando, pessoal, é muito poderoso. Quem compreendeu profundamente essa coisa de ter um objetivo, ter alguma coisa, isso é muito, muito importante. E vou dizer mais, a Rose só consegue trazer a leveza, que ela tá falando agora, justamente por esse fator da vulnerabilidade. Porque quando eu sou vulnerável de verdade, eu trago um desafio que eu tenho, o que isso significa? Eu não estou com medo do julgamento, eu não estou mais questionando certo, errado, bom, ruim, não estou mais nessa dualidade, eu estou simplesmente entendendo que eu tenho que evoluir, tenho que melhorar. Então eu trago a vulnerabilidade para progredir. Quem não consegue trazer uma vulnerabilidade, às vezes a pessoa ela não... Opa!
tá comparando, entendeu? E aí ela não tem esse soltar que tu tem. Então, uma das coisas que tá fazendo tu ter mais leveza é tu trazer a tua vulnerabilidade. Faz sentido, Rose? Total. E sobre o apartamento, eu só lembrei agora porque ela falou. Eu nem estava mais pensando sobre aquilo. Foi um movimento foi tão forte, profundo, que eu só caiu agora assim, nossa, é verdade, né? Não, eu ainda não passei lá perto, ainda vou, de vez em quando eu passo por perto porque é um caminho meu. E eu, quando eu passava, como eu relatei lá, né, que eu sentia dor. Então, a hora que eu tiver que passar por ali, né, eu tenho certeza que eu não vou sentir nada, porque ela falou agora do apartamento, eu falei, apartamento? Que apartamento? Aí depois eu lembrei, falei, nossa, é verdade. Para você ver como tá tão leve, né? E eu lembrei muito de você na minha viagem, porque você falou um movimento assim. Se permita entrar num restaurante, escolher um prato e não olhe não vai olhar o preço. Você olhou aquele prato e você quer aquilo. E eu fiz esse movimento. Eu olhei e falei, esse daqui que eu quero. Eu não fui olhar o preço. Eu lembrei muito do que você falou, né? Então, por isso que, assim, eu estou sentindo essa leveza de me permitir fazer algo e acreditar que aquilo vai fluir na minha vida, né? Então, está muito leve, está bastante leve. Eu quero trazer uma clareza para uma coisa aqui, enquanto alguém queira levantar a mão para trazer alguns outros assuntos ou queira complementar o que a gente está falando, mas eu quero trazer uma clareza para todo mundo aqui agora. Muito interessante o que aconteceu, tá? Primeiro, a terapeuta, né, que está fazendo o movimento sistêmico, lembrar, olha a memória da mãe, é incrível, já faz um tempo, mas não esquece, por quê? Porque tu sabe o desafio que a pessoa está passando e traz. Eu não lembrava também, tá, Rose? A mãe é incrível nesse sentido assim. E o que eu quero trazer sobre isso? Aí tá o outro ponto da rejeição. Por quê? Porque às vezes o seu interagente, a pessoa que faz o movimento com você, ela vai de uma certa maneira, que nem a Rose aqui em vários momentos, vai agradecer, vai falar, sabe, tipo, fazer o movimento. Mas tem muitas vezes que não. E muita gente se sente rejeitado por isso. Ai, não me agradeceu, a pessoa mudou de vida e não sei o quê. Não tenham essa expectativa. Assim como o terapeuta não tem que ter expectativa de que ele tem que ter a vida perfeita, a vida financeira resolvida, o relacionamento perfeito para ser terapeuta, ninguém está esperando esse terapeuta. O que está esperando o terapeuta? A real intenção de ajudar. Eu não preciso que a Conceição tenha um relacionamento perfeito para ela ter a real intenção de me ajudar no meu caso. Eu não sei, não preciso saber como é que tá ali, nesse sentido. Faz sentido? Mas muita gente tem esse medo. Eu preciso ter a vida financeira resolvida para ser um bom terapeuta. Viagem. Não necessariamente, porque em algum momento você vai ter que começar, né? E outra coisa, essa expectativa de que a pessoa vai ou agradecer, ou falar. No caso, a Rose até trouxe aqui. Mas muita gente que a mãe ajudou, fez algum momento, não vai. E se a mãe ficar nessa expectativa, ela vai estar no ego e vai se frustrar e vai parar. Isso é um tipo de rejeição. Faz sentido para vocês que eu estou trazendo assim nessa questão da rejeição meio que camuflada de, nossa, eu preciso de validação, né? Entre a rejeição e validação, entra um pouquinho de tudo, mas essa alta validação é uma escassez que eu tenho, porque ninguém precisa me validar. Ninguém precisa me validar, eu preciso me validar. Então, muitos terapeutas ainda, infelizmente, estão esperando a validação externa, como a mãe poderia falar aqui, mas já vou me adiantar, provavelmente por causa de papai e de mamãe, tem que fazer as falas sistêmicas, né? E aí a pessoa, como a mãe fala, a pessoa ela cobra um valor que não condiz com o trabalho dela, a pessoa não sei o quê, a pessoa se sabota e não começa um projeto por causa dessa coisa da validação. Então, reflitam sobre isso se vocês ainda estão esperando a validação de algo externo. Não precisa disso. Estuda, se desenvolve, pesquisa, lê, qualquer coisa. Mas começa a trabalhar essa coisa interna. Porque fora, tudo expectativa. Eu sinto isso mais no relacionamento, por exemplo. Nas terapias e tal, não tem muito isso, mas no relacionamento eu sinto bastante isso. Uma expectativa que eu tenho. Que é minha. Tem uma frase que também fala, as suas expectativas, né? Como é que é a fala sistêmica, para quem conhece? As suas expectativas são somente suas. E com elas. E as minhas expectativas sobre você são somente minhas. Essa fala sistêmica ela é muito poderosa. Depois a mãe pode trazer isso também, né, mãe? A mãe tá dando risada ali com as coisas. Não, eu tô dando risada porque, assim, ó, por exemplo, eu atendo casais
E eu não sou um par com ninguém. E eu atendo casais. Eu já ajudei casais que se separaram depois de 32, 28 anos casados, e hoje eles ainda estão juntos. E eu atendi eles. Então, assim, isso não, né? E eu libero a necessidade de necessitar da sua validação, né? Eu libero a necessidade de validar a expectativa que você tem sobre mim. Eu libero a necessidade de necessitar da sua aprovação, do seu agradecimento, do seu depoimento. E, gente, eu só lembrei da Rose aqui porque eu estou muito acostumada, né? Eu já estou muito acostumada. Daí veio a imagem, que a Rose está muito mais leve, né? Conceição estava no dia? Não, estava no dia, não lembro. Não estava. Não lembro quem estava aqui no dia. Eu acho que não estava. Né? Foi na mentoria Arte de Guiar. Mas, assim, foi na hora a Rose mudou, pum, ela fez a viradinha de chave assim, eu disse, agora foi. Agora... E uma coisa legal sobre isso que a mãe está falando, assim, né, do relacionamento e tal, que eu sempre tento trazer nas consultorias que a sua vulnerabilidade vira sua força, como a mãe sempre fala, no sentido assim, aquilo que pode parecer um ônus, algo negativo, pode ser um bônus. Então eu sei muito bem o que é ter desafio de, às vezes, crescer na mídia, de falar e ninguém ouvir, ou de dificuldade para gravar um vídeo, ou por que eu vou fazer isso, entendeu? Por isso que hoje eu trabalho muito forte com isso, porque eu curei isso. Algo que no momento lá atrás foi um desafio, eu superei, eu posso agregar, entendeu? Porque a pessoa conhece, sabe a experiência de estar por ali. A mãe, por mais que não esteja no relacionamento agora, já se casou, já se separou, já tem relacionamento, não vai agregar. Então, isso é muito interessante, sabe, pessoal? O que vocês passaram e superaram, os desafios que vocês têm, que vocês podem agregar na vida das pessoas. Porque muita gente fica assim, eu não sei se eu sou bom, não sei se vai fazer sentido, não sei que não sei o que, a pessoa fica cheia da dúvida, justificativas falsas, né, para não agir, para não fazer um movimento, para não criar um atendimento personalizado, uma mentoria, enfim. Alguém quer trazer uma pergunta diante disso que a gente trouxe, ou contar alguma coisa, conversar alguma coisa, a Conceição, a Lise, o pessoal aí. Boa noite, Cá, seja bem-vindo. Então, né, vamos falar. Boa noite a todos. Então, hoje à tarde estava conversando com a Jana e até eu falei uma coisa assim que para ela assim que eu como terapeuta virou uma chavinha em mim quando eu descobri que eu não precisava salvar ninguém. Nós terapeutas temos essa mania, né? Não sei se a palavra certa não é mania, né, Jana? Mas nós queremos ser salvadoras. Temos esse probleminha, síndrome da salvadora. Né? E quando eu entendi que eu não precisava salvar ninguém para ser uma boa terapeuta, as coisas começaram a fluir. Virou aquela chavinha. Quando eu entendi que o que eu preciso fazer é minha parte bem feita. Então, quando eu vou atender meu cliente na primeira sessão, eu sempre deixo alinhado, eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor, mas você tem que fazer a sua parte também, né? Então, eu entrego tudo que eu puder, mas a pessoa tem que estar disposta também a fazer a parte dela. Então, isso foi algo assim que mudou muito o meu jeito de viver de terapias, né? Mudou não só como uma profissional, mas no meu pessoal também, né? E outra coisa que eu ouvi um dia desses e ficou, me marcou bastante, ficou, né, na memória, assim, porque às vezes, quando nós terapeutas estamos travados, não vem cliente, é porque nós não aceitamos que nós também somos vendedores, né? E vender é servir. Vender é servir. Então, quando você
eu falo você, mas para mim também, porque isso serviu para mim. Quando eu entendi que, e olha que eu trabalhei com vendas a minha vida toda, mas quando eu me tornei terapeuta, não vou vender mais. Eu vou ser terapeuta, não vendedora. E aí, quando eu descobri que eu precisava vender, poxa, eu falei, nossa, deu aquela travada, né? E aí, assim, nós somos vendedores antes de sermos terapeutas. Porque como que você vai vender o seu serviço se você não expôs, não mostrar, não oferecer? Né? Então, e que fique claro isso para todos nós. Né? Então, vender é servir. Né? Muito boa essa frase, hein, Conceição? O pessoal tem que anotar essa frase aí. E digo mais, assim, quem não é visto não é lembrado pelo que você está falando, né? E é fato. Se Exatamente. eu não sou visto, se eu não me coloco à disposição, se eu não... Como é que as pessoas vão lembrar de mim para procurar por uma ajuda no momento difícil? Pode ver, tem gente que às vezes agora diz não para ti, mas daqui a pouco a pessoa passa por uma situação, passa uma coisa, ela tem que lembrar da Conceição, porque a Conceição tem as ferramentas, tem as coisas boas para ajudar. E isso que tá falando, nossa, ainda bem que tá gravado. Tem que fazer um corte só disso para muitas pessoas destravarem. E digo mais, estava falando numa consultoria essa semana, eu falei, se não fosse essa ambição dos desejos, pode ser uma viagem, que nem a Rose falou, pode ser um barco, alguma coisa material, a gente tem que ter algum sonho material, espiritual, tem que ter vários tipos de sonhos, né? Mas se não for isso, eu não vou criar projetos novos, que nem o que eu vou lançar para vocês aqui hoje, sabe? Eu vou parar de evoluir, eu vou parar de querer fazer mais e melhor. Então, quando a Conceição está trazendo isso, vocês têm que entender que aquele terapeuta que ele sim vende e oferece, e fala, não sei o quê, ele está progredindo, ele está sempre buscando como é que eu melhoro a minha ferramenta, como é que eu melhoro isso aqui, como é que eu melhoro não sei o que lá, como é que eu melhoro o meu cenário. Adoro o cenário da Conceição ali, acho muito bonito, acho muito elegante, assim. Entende? Buscar sempre melhorar o seu negócio. E é muito interessante, Conceição, que tu falou, porque vários terapeutas saem da formação pensando, agora é atender. E não acontece isso na prática, não preciso falar para ninguém aqui, né? Todo mundo sabe disso. Então, eu acredito que isso é uma viradinha de chave, assim, muito grande. Não é a ferramenta, não é. Não, é eu entender que eu tenho algo bom e que pode contribuir para as pessoas. E eu tenho que me colocar na posição de oferecer, de estar ali disponível para a pessoa. E se as pessoas tivessem essa mentalidade que tu tem, muitos terapeutas com certeza não estariam na situação que eles têm. Mas aí entra o que a gente fala da frequência, da escassez, das vivências, tudo mais. Pode ver, tu já teve experiência com vendas. Isso ajuda. É diferente? Nossa, é muito diferente do que tu fazia. Exatamente. Porque antes, né, era uma venda, às vezes, do momento, daquela coisa, da emoção. Hoje não, hoje é uma venda trabalhada, uma conversa, uma necessidade, é diferente. Só que isso, sabe? Tu tem um pouco dos dois mundos. E tem gente que nunca teve essa experiência, teve gente que nunca trabalhou com vendas, por exemplo. A pessoa se trava completamente, porque ela tem uma visão muito ruim. E tu sabe que mesmo antigamente tu vendia o sapato, mas não vendia o sapato. É isso que a gente tem que entender. A Conceição não vendia o sapato. A Conceição não vendia, não vende uma terapia. Ela vende muito mais que isso. Hoje ela vende uma transformação, ela vende um senso de progressão, um senso de expansão, né? Antigamente ela não vendia o sapato, ela vendia Conforto para os pés. conforto, a pessoa se sentia elegante, a pessoa se sentia feliz. Às vezes a pessoa botava o sapato, a pessoa já se sentia mais feliz. Entende? A gente associa muito a venda a negócio assim. O Ida tá vendendo essa caneta. Não estou vendendo essa caneta, eu estou vendendo a possibilidade, com essa caneta, de você assinar um grande contrato, de você poder escrever seus pensamentos, uma poesia, entendeu? Então, toda vez que você for oferecer um produto ou serviço para alguém, esquece essa coisa material que vocês ligaram às terapias. Não, não é isso. O nome que você dá, se é TRG, se é fluxo, se é não sei o que, é só um nome. E às vezes para a pessoa não faz nem sentido, porque a pessoa nem sabe o que é aquilo. Então, você tem que educar o público, como eu costumo falar, nas mídias e tudo mais, para a pessoa, opa, faz sentido para mim isso. Entendeu? E aí a Conceição, essa virada de chave dela mudou completamente. Por quê? Porque ela se desapegou dessa expectativa de que eu tenho que salvar alguém. Não. Tem que se salvar, tem que se ajudar
e naturalmente está seguindo a missão, o propósito dela de fazer os atendimentos. Isso fica muito mais leve. Vocês viram que com isso ela consegue atender e vir e fluir mais pessoas? Porque se ela fica, imagina a pressão, né, Fátima, de que eu tenho que salvar alguém. Pensa essa sensação direto. Eu tô lá no mar e eu tenho que salvar alguém. Eu não vou conseguir aproveitar o mar se eu tenho essa sensação. Então eu tenho que curtir o mar, tenho que aproveitar. Tô aqui. Se acontecer uma situação, né? Não foi um bom exemplo, mas foi o que eu falei aqui agora. Mas eu tenho um aqui para a gente refletir, todos nós. Vai lá, reflete. Não sei quantos atendimentos você já fez semana passada, vamos dar o exemplo da semana passada. Mas todos eles foram iguais? Apesar da técnica, todos eles foram iguais? Não. Não tem como. Não tem como. É igual essa sala aqui. Isso aqui, igual está acontecendo agora, não vai mais acontecer. Nunca mais. Desse jeito, com as mesmas pessoas, falando do mesmo assunto, a gente pode dar o play e ver gravado. Mas não vai acontecer mais. E essa é a grandiosidade das terapias. Por isso que eu digo, você não precisa de mais uma formação, você precisa de conexões, porque as conexões vão trazer percepções. Percepções do quê? Novas sobre você mesmo, sobre o seu atendimento, sobre aquele interagente que você teve, sobre o seu relacionamento, sobre os seus pagamentos. Então, eu acho que é muito olhar com expansividade para tudo, sabe? Porque não adianta colocar tudo numa caixinha. Foi o que eu falei hoje para Conceição, e eu falo muito, a Rose está aqui para confirmar, lá na mentoria Arte de Guiar, eu falo, gente, terapeuta não é espiritualista, não é médium, não é. Terapia é uma coisa, espiritualidade é outra. A gente pode fazer a junção? Pode. Mas é todo o terapeuta que vai fazer? Não. E tem problema o terapeuta não fazer? Não tem problema, ele sabe a técnica. Ele vai ter que ser simpático, ele vai ter que ser querido, ele vai ter que ser acolhedor, mas ele não precisa ser espiritual. Ai, eu estou ouvindo os espíritos. Ai, eu estou vendo os espíritos. Não. A gente bate muito nessa tecla. Foi para uma vertente a terapia que é muito confusa. Não, você é terapeuta daquela técnica e você aperfeiçoa o jeito de... Por que eu lembrei da história da Rose? Ai, porque eu tenho um espírito aqui falando comigo, lembra da história da Rose? Não. Porque eu tenho a técnica de conseguir memorizar algumas coisas da minha cabeça, de olhar o rosto dela e ver, nossa, o rosto da Rose está diferente. Por que o rosto da Rose está diferente mesmo? Porque aquele dia a gente trabalhou, entendeu? Então, para de achar que vai vir o guru e vai descer sobre você e vai... Não. Você tem que ser simpático, você tem que ser acolhedor, você tem que ter compaixão. É igual ter pena de quem você vai atender. Não tenha pena, tenha compaixão. São coisas bem distintas, diferentes. É o que eu digo. Uma das coisas que mudou a minha vida como terapeuta foi criar um meu próprio dicionário. Que distração é diferente de diversão. De que várias coisas na nossa vida a gente precisa trazer consciência. A gente precisa refletir. Terapia não é espiritualidade. Sabe por quê? Porque agora, provavelmente, né, vocês estão atendendo muitas mulheres. Mas está chegando a era de atender os homens. Os homens vão começar a fazer terapia. As mulheres estão muito querendo ficar avulsa, estão se separando demais, porque quem decide separação não é o homem, é a mulher, sempre é a mulher, tá? Quem decide terminar um relacionamento, geralmente, 95% vai ser a mulher. Então, assim, os homens precisam de terapias daqui para frente, e vai ter muito homem procurando terapia. Então, assim, você precisa ser neutra. Você precisa ter compaixão. Mas eu passei aquilo no meu relacionamento, eu já sei como eu vou atender esse cara. Não, aí vai fazer direito, para ser advogada, para resolver as tretas lá, né? E não aqui na terapia. Então, reflita um pouco sobre isso. Você não precisa de mais uma formação. Você precisa estar assim, em grupo, conectado, com o quê? Com terapeutas, para descobrir a tua bússola, para saber que direção tu vai, para estar num grupo como, por exemplo, a Ju, tá? A Conceição, tá? Que é na mentoria a Bússola de Ouro,
que é com várias pessoas que nem são terapeutas. E quem é terapeuta ali está pegando o feeling. Eu entendi o que essa pessoa está passando. Olha como essa pessoa está olhando o William explicar, a Jana explica. Interessante. Você tem que estar nesses grupos, é o que eu falo, aí na sua cidade, não sei onde você mora, mas no seu lugar onde você mora, tem movimento sistêmico, tem constelação em grupo? Vai! Não para dar pitaco como terapeuta, mas para aprender. Quando eu me formei, eu fui em constelação do Calil, eu fui em constelação da Marusa, que foi a criadora dos bonecos, eu fui em várias, e aqui, ó, quietinha, só ouvindo, só percebendo, só sentindo. Porque rejeição também é querer se defender. Não, eu sei. Quem conhece a história do livro aqui, né? Lá do palco. Isso que a mãe está falando, só para complementar uma coisa que eu achei interessante, agora eu estava até refletindo. Eu tenho formações, eu tenho fluxo, cura multimissionar arcturiana, tem algumas ali. Mas não é, eu falei hoje com uma pessoa, não é as formações, não é o certificado que eu... Muitas dessas ferramentas eu nem uso nas minhas conversas, nos movimentos que eu faço. E aí vem muito do quê? Eu participei de muito evento, muito encontro com a mãe, muita constelação, observando ali, me curando, olhando minhas coisas. Então, assim, essa experiência de campo é que às vezes muito terapeuta não tem, que é o que a mãe fala. A pessoa tem a formação, mas ela nem se aplica ou não tá nessa experiência de conviver, viver no dia a dia, né? Então, acho que isso é muito, muito importante mesmo, como ele está dizendo, assim, é fundamental, vamos dizer assim. Eu queria só, antes de ouvir um pouco mais a Conceição ali, para ela falar, eu vejo que muita gente sofre com isso, essa coisa assim de formação, formação, formação. E todo excesso esconde uma falta, né? Então, eu vejo que essa questão de... a pessoa disse, mas para me sentir seguro, eu tenho que ter mais uma formação para atender, e a pessoa não sai do lugar. Ela faz mais uma formação e não muda os atendimentos, sempre atendendo naquela quantidade. Porque ela não entendeu isso aí que a Conceição trouxe, de eu não sou só terapeuta, eu sou muito mais que isso, eu sou um empreendedor, eu preciso ter uma estrutura de negócio para que ele flua. Um negócio, ele precisa de pessoas, precisa de venda para fluir, senão não adianta. Qualquer negócio, qualquer. E aí eu queria saber, mas qual que é um abandono? Qual é essa coisa da pessoa buscar muito conhecimento para se blindar, assim, qual que é a carência ali que tem quando a pessoa busca muito conhecimento para poder, excessivo, assim, porque a mãe já passou um pouco por isso, a mãe ficou formação, eu falei, mãe, chega de curso, chega de formação, a mãe já sabe muito bem. A mãe começou a atender, mas a mãe era aquela pessoa, não, tem a oportunidade, tô lá. E, claro, a mãe tem a questão do conhecimento que ela adora, ela absorve, mas ela sabe que teve um momento ali que foi excessivo, assim, tipo, tava contas e, né, curso, e não tinha necessidade, mas já tinha muita informação para agregar para as pessoas. O que é essa coisa que acontece com os terapeutas? Acho que a mãe pode explicar bem. Teve um ano que eu fiz 5 formações, 2 de coach, uma de hipnose clínica, a constelação e o Theta Healing. Foram 6 formações em um único ano. Foi loucura, assim. Sim, é um contexto de abandono, né? Parece que tu nunca está pronto para algo, então é um vazio interior muito grande, tu não consegue curar tua ferida emocional, que pode ter sido rejeição, abandono, humilhação, né? Quem não assistiu a aula lá das feridas emocionais, vai lá no YouTube, assiste a aula das feridas emocionais, que lá eu e o William, a gente explica muito bem sobre isso, mas é justamente o abandono que nos faz buscar, né? Porque o abandono traz muita carência. Então, a gente quer atenção, a gente quer grupo, a gente quer acolhimento, igual acontece com o vício, né? O vício também é o mesmo quesito, a gente se sente abandonado, então a gente entra numa tribo de fumantes, ou entra numa tribo de alcoólatras, ou entra numa tribo de galera que curte pornografia, sei lá, e vai seguindo aquele vício. Então, o terapeuta que gosta de fazer muitas formações, ele tem esse contexto do abandono. Então, a minha dica seria, de novo, você talvez não precisa de mais uma formação, você precisa de conexões, você precisa estar conectado com pessoas. E não só, assim como a gente está aqui, que todo mundo aqui é terapeuta, entendeu? Cada um no seu nicho, cada um com a sua técnica, com o seu contexto. E você também precisa estar num grupo tipo neutro, que nem é o Bússola de Ouro, por exemplo, que lá tem terapeutas e não terapeutas. E tu fica ali como observador. Pode ver, tem gente que nem falou aqui ainda. Talvez está só observando,
está olhando para dentro, está trazendo dúvidas ou clarezas, então é importante olhar para isso. E lembra, talvez não é nem a sua terapeuta que está no abandono. Às vezes é o seu casamento que não está legal, você está se sentindo no abandono, vai lá fazer outra formação. Às vezes é as suas finanças que não estão legal, ou os seus fechamentos que não estão legais, você vai lá fazer outra formação. É igual reforma de casa, né? Só queria uma justificativa, na verdade, né? Para tipo, não tô conseguindo atender, não tô conseguindo. Caso que tá faltando isso aqui. Não tá faltando nada, né? Mas a pessoa tá nessa falta. Isso é bem interessante. Pode estar. Isso mesmo. Sustentando o campo, sustentando a carência, sustentando. Justificados. Justo, porque daí o que acontece? Nossa, agora eu tenho essa técnica. Nossa, agora eu vou conseguir, E quando, na verdade, Aí quando a pessoa se frustra e não consegue, mas eu tenho que fazer mais e fica nesse ciclo, nesse vício. Fica no vício, né? Isso também é um vício. Então, assim, e assim, ó, eu sou totalmente a favor do conhecimento, tá? Por favor, eu sou totalmente a favor do conhecimento. Hoje eu falei para Conceição, é o seguinte, né? Que a gente estava falando sobre chakras hoje, eu posso conversar sobre qualquer assunto com vocês. Eu talvez tenha que pesquisar um pouquinho mais de uma terapia ou outra, mas eu consigo falar de todas as terapias para vocês, de todas as religiões para vocês. Mas, assim, é uma coisa que, por exemplo, eu moro sozinha, eu fico estudando, eu não fico na frente da TV vendo filme, eu vou assistir um filme, eu vou para estudar, eu vou assistir uma série, eu vou para estudar, eu estou numa roda de conversa, eu estou para estudar, eu estou me divertindo? Tô. Mas eu tô aqui, ó. Então a percepção já muda nas coisas, né? Eu, por exemplo, eu adoro ver com a Beth um vídeo lá no YouTube que se chama Aqueles Caras. Então, não sei quem já viu Aqueles Caras, alguém? Acho que não, né? Não é muito de vocês. É isso que a Liz talvez sim, que a Liz deu Chamou a gente velha por tabela. Não, é porque não é isso, é porque o público, assim, é diferente, e aí é o que eu digo, é um assunto, um tema específico, e a dinâmica, assim, é um pouco diferente, e aí eu acho que não é muito do pessoal assistir. Mas o que a mãe tá falando e eu sempre vou assistir, mas sempre com esse olhar de, tipo, percepção. Lá tem, tipo, 4 impostores, vamos dizer assim, né? Quem é o advogado? Então tem 4 que não são e um que é. E as pessoas vão trocando ideias, eles vão fazendo pergunta e tal. Então eu uso muito para, tipo, observar a análise corporal, quando a pessoa tá falando verdade, mentindo, o que ela traz. Eu curto muito isso. Sempre, eu gosto dessas coisas assim. Então, essa coisa que a mãe tá falando, desde lá das antigas, né? Eu lembrava, eu vi uma vez o Big Brother intensamente, que foi o Big Brother do Dourado. Talvez alguém lembre do Big Brother do Dourado, que foi quando ele voltou e ele ganhou, foi impressionante. Eu lembro que eu ficava olhando essa coisa do relacionamento das pessoas, eu já gostava muito disso, então já tem esse olhar. Vocês também. Acho que ver o filme, ver uma coisa, a mãe adora ver série, só que olha com um olhar sempre com observação maior. Inclusive, eu adoro ver os vídeos que o professor Hélio Couto indica. Então, Clube da Luta, que as pessoas olham às vezes por cima, pô, tem muita coisa ali por trás, né, a gente viu esses dias, eu não vou lembrar o nome, mas muito interessante também. Então, a gente sempre indica, né, quando a gente pode. Performance ali dos homens, né, até é bom depois passar. Aquele que comentou dos humanos ali, dos esportistas, nossa, que eu assisti. Mãe, esse eu gosto também. Eu não fui dormir enquanto eu não acabei, porque assim, trabalhava muito o mental das pessoas. Eu gosto de ver a mentalidade das pessoas que ganham, né, então era um reality de competição das pessoas mais fortes e coisa assim, e tinha várias provas, então tinha prova de resistência, tinha prova não sei o quê, tinha prova muito legal nesse que a mãe tá falando, a gente pode até mandar pro pessoal depois, que uma das provas era o que você vai fazer com o dinheiro, e ganhava nota por isso, então muito interessante, porque não era só o melhor cara com corpo físico mais forte, mas tipo assim, eles trabalharam todos os aspectos, e era muito interessante ver a mentalidade vou falar asiático, né, porque é uma linguagem bem é muito diferente eu fiquei pensando, se fosse no Brasil ia ser muito diferente a questão de como as pessoas entre si agem, de grupo, na hora de se alimentar, na hora de não sei o que, é muito interessante, eu gosto muito de observar isso, então assim, isso é muito legal, né, pessoal, por isso que a mãe fala, não esteja só tem muita gente que se coloca naquela caixinha e fica só espiritualidade, só aquele grupo de espiritualidade, só fala de espiritualidade, e a pessoa perde um pouco dessa sensibilidade do lado humano das coisas, que é legal para tu ter uma noção, porque tu vai lidar, às vezes, com pessoas que não estão tanto no caminhar da espiritualidade quanto tu pode estar. E aí tu tem que, né, trazer. Muito bom, Conceição, isso aí que tu trouxe. Quer falar mais uma coisa sobre essa percepção, sobre essa expansão que você teve? Muito legal que tu trouxe, que ainda bem que ficou gravado. Eu estava lembrando aqui, quando você falou de conexão, de a gente estar em um grupo,
né, que a Jana também comentou ali, de estar em um grupo, eu lembro sempre de uma frase que você fala, que a brasa longe do fogo apaga. E isso é pura verdade. Se você se distancia de pessoas com a mesma conexão que você está, a mesma frequência, nós somos terapeuta, nós precisamos estar interagindo com outros terapeutas, com pessoas que têm a mesma visão ali, o bússola de ouro, eu sou suspeita a falar, né, eu amo, e, assim, tem me ajudado muito, não é um grupo, como a Jana falou, não é só de terapeutas, tem pessoas comuns ali também, né, mas a experiência que a gente tem ali a cada encontro, então é uma percepção tão grande, tão valiosa da vida, sabe? Então, uma expansão de consciência muito grande, até eu falei para a Jana, o quanto tem me ajudado no meu desenvolvimento, sabe? Não só no pessoal, quanto no espiritual, quanto no profissional, então é maravilhoso. Que bom, Conceição, fico muito feliz. Entendo isso na prática que tu estás falando, porque no dia a dia, com os desafios, se tu tá sozinho, vamos dizer assim, ali, tu não tem essa rede de apoio, vamos dizer assim, ou esse momento, tu tende a desanimar, aconteceu e a frequência baixar e não fluir. E mesmo com bússola, pode ter momentos mais desafiadores, mas aí tu tá ali, tu desenvolve, tu fala, tu troca, ou seja o bússola ou outros grupos, né, de troca, no sentido de estar conectado mesmo, expandindo, crescendo, que nem a gente aqui. Vocês escolheram estar aqui. É gratuito, não é? Não está pagando um centavo. E várias pessoas, por questão de merecimento, não se permitiram estar aqui. Então não tem a ver, o valor, não sei o quê, não sei o quê. Entendam isso, eu estou refletindo, né, com vocês, para vocês levarem para os atendimentos e para as mentorias de vocês. Tem a ver com a pessoa se valorizar e se permitir. E aí a pessoa que está aqui, obviamente, ela vai. Vocês vão. Quem está aqui hoje trocando ideias, expandindo, não vai dormir de jeito diferente, ela não vai refletir diferente, ela não vai querer agir diferente amanhã? Óbvio que vai. Diferente daquela pessoa, às vezes, que está lá, está passando um problema, passando uma coisa, não tem essa troca. Então, isso que tu falou, realmente, é uma frase que eu carrego comigo, né? A brasa longe da fogueira, ela apaga, e o que eu tenho que fazer? Se eu quero saber sobre leis, eu vou perguntar para o advogado, eu vou me conectar com o advogado. Se eu quero saber sobre o meu animalzinho, né, o gatinho, o cachorro, eu vou perguntar para o veterinário, eu não vou perguntar para alguém que é de uma área que não domina, que não entende. Então, se eu quero ser um bom terapeuta, se eu quero estar expandindo a consciência, eu vou estar conectado com pessoas com o mesmo objetivo, né, Conceição? Isso é muito bom. E antes da Rose falar, então, aproveitando, já é 20h20, eu não quero fazer os encontros ficarem tão longos, o pessoal não desanimar. Vou pedir para todo mundo que está aí, né, tá, abrir a câmera, que eu vou contar a novidade para vocês exatamente agora, depois eu quero ouvir o que a Rose vai trazer, mas quero aproveitar que a Conceição trouxe esse assunto, que acho que tem tudo a ver, e contar a novidade para vocês. Tá? Algumas pessoas já sabem, porque tem um feeling, sabe, né? Já É para deixar gravado, né? Claro, pode deixar gravado. Depois eu disponibilizo lá no YouTube também para o pessoal, e essa oportunidade vai ficar, obviamente, para quem está presente aqui, exclusivamente, tá? Essa oportunidade, da forma que eu vou estar proporcionando, para quem já fez a primeira maratona. Levanta a mão quem participou da primeira maratona aí, rapidinho, para eu saber. A mãe, a Conceição não pôde, só a mãe. A Ju também não? Não? A Sirlene não participou, Sirlene, da maratona? Participou, não participou? Não tá lembrando. Acho que sim, participou sim. Eu tenho uma memória boa também. Então, assim, foi um projeto que por muito tempo eu demorei para tirar do papel. A maratona foi muito poderosa. Para vocês terem uma noção, um dado da maratona, tá? A gente, no Blitz Day, que foi o último encontro, depois de eu ter passado todas as informações para o pessoal, a gente conseguiu em 1 hora mais de 180 confirmações de encontros, de agenda, de convite, ou para live, ou para atendimento individual. A gente conseguiu mais de 180 em 1 hora. Foi incrível, assim, foi muito bacana. E a maratona, ela funcionou muito bem, tanto que as aulas estão gravadas lá na Hotmart, na plataforma, já tem todas as 4 primeiras aulas, inclusive a Blitz, para quem quiser assistir e ver. E aí eu decidi, poxa, vou fazer uma 2.0, porque muita gente não pôde participar da primeira. No caso da Conceição, que está fazendo uma formação, que está levando um bom tempo. E ela falou, William, quando lançar a próxima, eu vou participar. Eu falei, beleza, vai ser lá para setembro, outubro, por aí. O que vai acontecer? Nesse mês de setembro, eu vou estar divulgando a maratona 60 dias 2.0.
Hoje, oficialmente, eu estou lançando ela aqui para vocês. Vai ter uma condição diferenciada para quem está aqui e principalmente quem já foi aluno da primeira turma. Por quê? Porque não vai ser a mesma coisa. Vai ter as aulas gravadas, como eu falei, então aquele conteúdo já está salvo, a pessoa pode entrar, assistir, aprender. E aulas novas, com uma dinâmica que vocês nunca participaram em nenhuma outra mentoria, nunca mesmo, assim, vai ser algo muito bacana, que vai motivar a produzir, a fazer, não tem como não, quem estiver lá vai entrar num outro nível de produção, tanto que, qual que é a ideia? É começar 2026 com o pé direito. Tem muita gente que não está entendendo, mas 2026 já começou. Quem não está planejando já o seu 2026 está muito atrasado. Então, esses próximos meses, né, outubro, novembro, dezembro, que é o período que vai acontecer a maratona 60 dias, porque sempre acaba ficando mais tempo ali, vai ser todo esse planejar, esse estruturar, esse movimento de já criar um resultado para começar 2026 bem, né, pessoal? Chega de começar o ano e tá naquela escassez e tá faltando, e eu queria não sei o quê, eu queria viajar, e a pessoa não consegue, eu queria ter a agenda cheia, eu queria não sei o quê. Então, a maratona, 60 dias, ela volta, tá, Cirlene, tá, a mãe também, uma versão 2.0, com uma dinâmica única. Eu não posso falar aqui, que senão vai tirar um pouco da experiência que vai ter lá dentro. Então, eu quero trabalhar muita curiosidade mesmo, mas assim, vai te desenvolver como líder, vai te desenvolver como ser humano, vai te fazer, de fato, entrar em movimento. Não tem como alguém estar na maratona e não estar em movimento. Por quê? Primeiro que eu estou num momento muito bom, muito feliz de focar nos meus projetos, então vocês sabem quando, né, quando tá nessa energia, como as coisas andam. Mas eu digo assim, do que eu estou estruturando, né, das pessoas ali, vai ser impressionante, porque a primeira já foi boa, eu vi o que foi bom, o que fluiu, e vai ser algo único, assim, não tem como expressar como é que vai ser, mas a pessoa ela vai entrar no movimento que ela nunca entrou antes. E é isso que é importante, não só as conexões, como a Conceição trouxe, mas não ficar naquela coisa da teoria, de aprender e não colocar em prática, entendeu? Tem que colocar em prática. A Rose acabou de dar um exemplo de algo que ela aprendeu e ela praticou, por isso que as coisas mudaram. Imagina se ela aprendesse e ficasse fazendo as mesmas coisas. O resultado ia ser igual. Então é aprender e praticar, aprender e praticar. E lá no caso a gente já vai aprender e já vai praticar na hora. E vai ser muito incrível. E para quem está aqui hoje, tá? Vou dar essa possibilidade, assim, a mesma coisa para quem já foi aluno da primeira turma da maratona, algo diferenciado, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela. Tem como eu compartilhar, mãe? Ou só a mãe? Só a mãe tem como... Eu acho que tu pode, ali na setinha. Não aparece aqui. Deixa eu encaminhar para a mãe no WhatsApp. Daí a mãe compartilha. Eu achava que ia dar, mas como não tá... Eu quero só dar meu depoimento, porque a maratona, eu paguei a minha maratona, né? Verdade, a mãe pagou como aluna, é verdade. E fazia muito tempo que eu não fazia blitz, né? Fazia muito tempo que eu não fazia blitz. O William depois talvez vai explicar aqui, ou vai explicar lá na maratona. E naquele dia, eu até esqueci, eu tenho que gravar um vídeo de depoimento. Naquele dia eu falei com muita gente, mas muita gente mesmo no dia da blitz. Assim, fui falando, convidando para o grupo ali que o William tinha indicado e também fazendo as minhas vendas e tal. Naquele dia, em 3 dias, né, na verdade, foi mais ou menos isso, eu fiz fechamentos de sessões avulsas, deu R$3.500, 3.750, na verdade, e foi muito bom, assim, então eu tenho certeza que a dinâmica que vai ser feita agora vai ser muito melhor, porque movimento é bom, eu acho que a gente está num momento planetário muito isso, e vai ser muito bom essa maratona aí, então... Valeu o investimento, mãe. Valeu o investimento. É que a mãe não vale, né? A mãe Valeu, né? Mas logo vocês vão ver outros depoimentos de outras pessoas que participaram da maratona e com certeza vão dar esse feedback, assim. Muitas pessoas, eu sei que da primeira turma vão participar da segunda também. O objetivo nesse mês é trabalhar bastante aqui o papo de terapeuta para dar oportunidade para bastante gente conhecer o nosso trabalho e vir trocar, experienciar. Se for muito legal, né? Se for fluindo, que nem hoje, óbvio que eu quero manter esse projeto de forma gratuita para ter, como se fosse um projeto social mesmo para os terapeutas virem, trocarem, expandirem, então a gente vai continuar. Mas só para explicar para vocês, né, a Maratona 60 Dias, versão 2.0, vou mandar essa imagem lá no grupo daqui a pouco, de 444, para quem está aqui, ok, quem está presencial aqui, e quem já foi aluno da primeira turma da Maratona, para deixar isso salvo também, a pessoa não vai pagar os 444, a pessoa vai pagar apenas 222, e a pessoa vai receber tudo que teve na primeira maratona, as aulas estão gravadas, estão salvas lá, a pessoa vai poder entrar e assistir e ver, e vai poder participar desse projeto, né, que vai começar em outubro,
basicamente eu vou ficar uns 3 meses com vocês, então vai ser outubro, novembro e dezembro, né, que dezembro é um mês que a gente sabe ali que trabalha uns 10, 15 dias, então vai ser outubro, novembro e dezembro, e o objetivo, né, dessa experiência é começar realmente 2026 com o pé direito, tá, pessoal? Então, o cupom de desconto, depois eu vou mandar o link lá no grupo, no grupo não, vou mandar para vocês que participaram aqui, né, presencial, e vou mandar no grupo da maratona. Se chama VIP, tá? Então é só entrar lá na Hotmart, digitar o cupom VIP, não vai pagar os 444, vai investir apenas 222 e pode ter certeza, esse 222 vai ser o melhor investimento que você vai fazer em 2025 e 2026 vai ser muito abundante para quem está lá. Eu estou falando de muito abundante mesmo, porque foi o que eu falei, não é teoria, não é será, não é será que eu vou conseguir. Se você está afim de acelerar o seu negócio, se você está afim de atender mais pessoas, né, ganhar mais dinheiro, ter agenda, como a gente fala, produtiva, vai ser muito bom. A maratona é muito legal, é um projeto que eu gosto bastante, estou com energia mil, e quero fazer esse convite especial para vocês continuarem esse movimento de expandir, de conectar, e como a Conceição falou, né, a brasa, ela tem que estar dentro da fogueira, ela tá em chama, tá acontecendo, tá vibrando, tá acendendo realmente, e eu falo, né, que esse é um dos pilares. Tem 3 pilares que são importantes, e um deles é ler, escutar e se conectar. Se eu quero estar tendo sucesso, eu vou estar naquele meio de pessoas que estão buscando também o sucesso, a expansão, o conhecimento, que nem é o caso do Bússola, outros movimentos que a gente participa. Tá bom? Então era isso. Essa é a novidade. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Faz sentido para vocês? Gostaram da Maratona 2.0? Pena que não tem mais gente aqui para dar o depoimento, mas depois eu vou mandar no grupo alguns vídeos, alguns depoimentos que o pessoal me mandou. Eu acabei avisando em cima da hora, né? Tava na função de padrinho, então eu não consegui divulgar muito o papo de terapeuta. Mas vamos trazer mais pessoas para as próximas segundas, sabe? Foi bom para vocês aqui hoje, eu ainda vou via Rosa, não acabou, mas eu quero saber, fez sentido para vocês esse formato de trazer as coisas, dá um joinha, manda um coração, faz sentido? Imagina para outros terapeutas que estão no início, ou às vezes até alguém que tem experiência para vir agregar. Que bom, que legal, fico muito feliz. É sobre isso, sabe? E é gratuito. Setembro, mês inteiro, segunda, 19, a gente vai fazer. Se manter isso, eu conseguir ajustar a agenda para continuar, por que não, né? O próprio grupo, ele não precisa da minha presença ou da mãe, a gente pode continuar, um dia pode vir a Ju e guiar aqui, um dia pode vir a Rose e guiar aqui, um dia pode vir a Zeila e guiar aqui, e por aí vai, tá, pessoal? Espero que tenham gostado da novidade, espero que vocês participem, porque eu sei o quanto de diferença vai fazer na carreira de vocês, de verdade, assim, na vida pessoal também, porque não vai trabalhar apenas profissão, e sim a sua habilidade como ser humano, né, como pessoa, isso vai ser muito importante. Me lembrem, eu acho que já deve ter pelo menos umas 12 horas aula gravada já, tá? Então é bastante conteúdo, gente. Já gravado. Já gravado. Vai receber presencial. Agora o que vai acontecer agora no decorrer. E assim, pena que o William não pode compartilhar, porque é algo a Ju que vai gostar, porque a Ju gosta de movimento. Então, vou contar um pouquinho por cima aqui, ó. Não, eu não vou gravar, então. Daí já vou chamar a responsa. Já vou chamar a responsa. A gente não grava. Calma, não grava, então. Fecha aí que eu vou falar só para quem está aqui. Mas a Rose quer falar ainda, compartilhar, daí depois a gente deixa tu falar. Deixa a Rose falar. Não, eu vou falar, então. Vou chamar. Ó. Não sei se eu falo. Tá, eu falo depois. Vai lá, Rose. Oi. Não, eu vou falar uma coisa que você falou da espiritualidade, que acho que você respondeu algo que está acontecendo comigo. Mas antes disso, você falou ler, escutar, e qual foi a outra palavra? Ler, escutar e se conectar. Se conectar pode ser de várias maneiras. Ó, hoje a gente está conectado, não está? Entre terapeutas para expandir, para evoluir. É uma maneira de eu estar fortalecendo o eu terapeuta. As pessoas que não estão aqui tendem a desistir muito mais fácil do que aquelas pessoas que estão aqui. Faz sentido? Isso é o quê? É o esfriar, é o tirar. Então, e outra, nossa, mas eu tô aqui hoje, eu tô conectado, eu tô atendendo, eu tô com a agenda cheia. Aí foi o que a Conceição falou. Naquele mês que eu dou uma parada, que eu deixo de ir no encontro, que eu deixo de me conectar com aquelas pessoas, por mais que eu seja a brasa mais quente, se eu me desconectar, se eu tirar, pega a brasa mais quente lá da fogueira e tira ela, o que acontece? Ela apaga. Então, estar conectado é sobre isso, sabe, Rose? De estar em movimento sempre, na Fluxo, com o Fernando, aqui com a gente, não sei mais quem e tal. Isso te faz progredir e evoluir, não tem como não. Se em algum momento tu chegar, tipo assim, não vou me conectar, e assim, eu vou repetir o que eu falo lá no Bússola. A evolução espiritual, ela é individual.
já participei de projetos aqui com a Fátima, por exemplo, e tal. A evolução espiritual, ela é individual. Mas é legal ter um grupo, um local que a gente às vezes expande, cresce e alavanca. E a gente vai ficar naquele grupo que a gente acredita que faz mais sentido, que a gente sente. Tanto que, ó, como é que me fugiu um pouco agora o nome? Mas o Céu de Gaia, por exemplo, eu participei anos e anos do Céu de Gaia. Foi muito importante para minha evolução espiritual. Acho que eu não seria nem de perto quem eu sou se não fosse o Céu de Gaia. Os últimos 2 anos que a gente está tendo bússola, eu já sabia quando eu criei que eu ia, junto com a mãe, né, e junto com todo o movimento, ajudar muitas pessoas com bússola. Mas eu sabia que em vários momentos eu ia precisar do bússola. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, assim, esse local, essa conexão, ela é importante. Por mais que a evolução seja individual, é tu contigo, os teus processos, mas estar com um grupo conectado, lendo ou escutando pessoas que vão te agregar, é o maior divisor de águas. Por quê? Porque é frequência, entendeu? Então, tu estando naquela frequência, com aquelas pessoas que estão no mesmo objetivo, tu mantém, tu progride. Às vezes, fora disso, que foi o que a Conceição falou, acho que foi a Conceição que falou agora, tende a acontecer uma situação, eu desanimar, eu parar e quando tu tem um grupo, tipo bússola, alguma outra coisa que tu tem ali na semana para se conectar, tu, opa, mais um respiro. Mas, opa, continuei, opa, melhorei. Então, isso é estar conectado. E eu acho que isso é um dos pilares, assim, lá eu conto os 3, né? E esse é um deles, assim, para ter uma base sólida. Existem bases que tu precisa ter para depois pensar em estratégia, progredir, atender e tal. Se tu não tem essas 3 bases sólidas, acaba não fluindo, né? Então, mas eu achei, assim, quando você falou aí, que não era isso que eu ia falar, ler, escutar e se conectar, mas quando você estava falando aí, eu entendi aqui para mim, assim, que eu tinha que estar aqui hoje para escutar e para se conectar. E antes disso, de você começar a falar sobre o desafio aí dos 60 dias, vocês estavam falando sobre a espiritualidade, aquela questão de só espiritualidade, e parece que a gente perde um pouco a conexão com a humanidade. Assim, eu estou falando isso porque assim, eu faço parte de um grupo já faz mais ou menos uns 5 anos. Eu estou indo para esse grupo lá, onde tem várias terapias, inclusive a ayahuasca, toda essa coisa. Só que de uns tempos para cá, eu percebi que eu comecei a ir menos, aí eu fiquei me questionando, perguntando para mim, o que será que está acontecendo comigo? Porque eu comecei a ir menos. Eu gosto de ir lá, mas eu diminuí a minha frequência, né? Aí, quando você começou a falar aí, eu entendi aqui para mim que é isso, eu estava perdendo um pouco dessa coisa que a gente tem que estar com, assim, a humanidade, entendeu? Eu, A eu, gente tem eu posso ajudar? Eu posso pode, trazer uma clareza? pode. Gente, era o que eu estava falando com a Conceição hoje, tá? Ó, gente, eu sei que está tudo conectado, que nós estamos conectados, que está tudo, mas a gente precisa começar a entender e separar o que é espiritualidade. Não é medicina xamânica, não é medicina da floresta, não é sagrado feminino. Espiritualidade não é terapia. Fluxo não é terapia, não é espiritualidade. Constelação não é espiritualidade. Registros acásticos não é espiritualidade. Mas, Jana, vai lá na Biblioteca Central do Universo e tal, é espiritualidade, porque vem vidas passadas e tal. Não é. Não é, gente. Tá? Pesquisem mais, estudem mais. Espiritualidade é uma consciência que você tem dentro de você, que está conectada com tudo que é. Então, assim... Assim, é interessante isso, porque ao mesmo tempo que não é, tudo é espiritual. Isso. Mas, assim, o que a gente quer dizer é que as pessoas, elas acabam associando a, talvez, uma maneira até religiosa, alguma coisa assim, entram em dogmas e paradigmas, que não é o objetivo. O objetivo é tu expandir. Então, a ferramenta, ela não pode ser presa a um padrão, que nem a Fluxo. Eu acho muito legal, um dos fatores é esse. Tem alguns padrões que o Fernando passa, inclusive, logo lá no Bússola a gente vai ter uma novidade, mas me prova que ele venha fazer um encontro com a gente. Legal. Mas ele deixa muito leve, assim, de tipo, tu tem um feeling, tu tem uma coisa, isso é a tua essência. E ali tu consegue colocar a tua essência, não precisa ficar presa
né, aquele padrão que foi da ferramenta. Ferramentas são ferramentas. A Por, espiritualidade, ela é por da Rose, exemplo, ela, da essência da Rose. tem o cara que recebe o Baster, né? Que é um extraterrestre que fala da cocriação. É um extraterrestre? É espiritualidade? Não, ele tem uma conexão com outro planeta, com outro ser. A mesma coisa quando vem a medicina da ayahuasca, por exemplo, que tem gente que vê um monte de mandalas, um monte de símbolos, um monte de... Eu não posso falar da experiência porque eu não vivi, porque eu sou proibida de viver essa medicina. Então, mas o contexto é tu conseguir distinguir e separar. É a mesma coisa, né? Igual meu cunhado gosta de brincar comigo. Esse brócolis se considera, esse filé aqui se considera um brócolis, então tu pode comer, Jana, ele brinca comigo. É a mesma coisa, sabe? De querer. Eu vou dar meu exemplo que acho que vai ficar mais fácil de entender, vamos supor, a própria questão da ayahuasca, que eu já tive a oportunidade de fazer algumas vezes quando eu senti o chamado. Mas, o que a mãe está querendo dizer é, a ayahuasca é espiritualidade? Não, porque eu estaria dependente de algo externo. Não, é uma ferramenta. Assim como a fluxo, assim como a constelação são ferramentas, mas a espiritualidade, ela está dentro de mim. E o que eu acho sobre a expansão da consciência que a gente veio para cá? A gente veio para evoluir, certo? Isso é uma coisa que eu vim desde de crianças, coisas positivas e coisas também desafiadoras, mas uma que eu vim sempre é, eu vim aqui para evoluir. E na minha visão de evolução, tem que ser igual, tem que ser justo. Para a Sirlene, para a Fátima, para a Lise, para a Adri, para a Zeila, para a Ju, para a mãe e para a Rose, evoluir. Se tem que ser justo, tem que ser igual para todo mundo, eu não necessariamente preciso de nada externo para isso. Simplesmente eu, com a minha própria consciência, conversando e trocando, é o essencial para eu expandir. Mas as ferramentas ajudam, vários momentos, e se eu sentir o chamado, vou usar ayahuasca, vou usar não sei o quê, ou vou viver tal experiência, porque aquilo ali me ajuda. Mas eu posso fazer fala sistêmica comigo mesmo, com a expansão que eu já tenho? Sim. Foi bom conhecer a ferramenta? Foi, mas eu preciso estar em um local para fazer a constelação? Não, eu mesmo comigo posso, do meu jeito, não necessariamente vai ser as falas que a mãe estudou, ou algum terapeuta estudou, fazer e me curar. Então, o que a mãe está querendo dizer é, a espiritualidade, ela está contigo, na tua essência, e não é, o que é muito perigoso hoje em dia, aquela pessoa, tem gente que não conhece essas terapias que a gente está falando, é uma pessoa extremamente evoluída e espiritualizada. Tem gente, vou dar um outro exemplo, que o professor Hélio Couto fala, tem gente que é ateia, a pessoa não acredita em Deus, ela tem isso, mas ela é muito mais espiritualizada de pessoas que acreditam em Deus. Então, a espiritualidade não está nisso. Acho que eu tentei explicar do meu jeito aqui, mas para passar essa visão para vocês, sabe? E daí faz muito sentido. Daí essa coisa, Rose, de parece que eu estou muito aqui e não estou com a humanidade e tal. Não, primeiro que a espiritualidade, de modo geral, ela só trabalha para a humanidade. Ela sabe que quem necessita é a humanidade. Então, qualquer movimento, a espiritualidade está trabalhando para a humanidade. Então, a espiritualidade não vai te isolar. Isso não é espiritualidade. Isso pode ser sombra, isso pode ser o teu ego, isso pode ser várias outras coisas. Mas não é espiritualidade. Ó, cheguei a arrepiar aqui. Isso que é perigoso de algumas ferramentas ou alguns grupos que é mais dividido que... Eu entendi. Entendeu? Por isso que a gente ama tanto o Bússola, por exemplo, porque o Bússola não tem comparação. Tu é, tu não é, tu faz, tu não faz, tu tem, tu não tem. Não, o Bússola é uma família. É uma família, literalmente, é uma família. Eu amo fazer o Bússola. Desde o ano passado, eu amo fazer o Bússola. Para mim, é uma família. E a gente não está falando só para ti, não, tá, Rose? A gente está falando que muita gente, às vezes, precisa ouvir. É legal isso aqui ficar gravado e para a pessoa refletir. Que tem muita gente presa no paradigma de que eu tenho que estar lá, eu tenho que não sei o quê, para estar evoluindo. Sim. Infelizmente, acontece. Não, eu precisava ouvir tudo isso, porque aí começou a ajustar tudo o que estava acontecendo aqui comigo, entendeu? Porque eu estava até num questionamento comigo mesma, que de repente eu comecei assim a me afastar um pouco. Não é um abandono, mas eu comecei a perceber alguma coisa diferente e vocês conseguiram me responder. Buscar coisas novas, experiências novas, porque o teu espírito ele é questionador, ele quer, mas como é que seria isso? Às vezes tem coisas que depois de um tempo não fazem mais sentido, que nem eu, esse espaço que eu amo muito, que me ajudou muito em vários momentos. Tinha coisas lá que eu falava, não é bem assim, não é o que eu sinto. Isso. Ou vou encontrar um local, ou vou criar, tipo, bússola, que foi a intuição, né, que vem, sim, a espiritualidade, ela existe, na minha opinião, no sentido assim, a intuição, tu vai ouvir.
Mas se não for eu pegar e decidir fazer, ou a mãe, por isso que a gente fala, o que a Conceição falou aqui agora foi um baita divisor de águas para quem pegar essa frequência, essa essência. Porque tem a ver com o quê? Se eu entendo que é muito mais do que só minha ferramenta, e que, sim, eu sou um empreendedor, que eu tenho negócio, a questão de vender em si, eu não vou nem falar de venda, mas de levar para mais pessoas essa possibilidade, faz com que eu progrida, que eu crie ferramentas melhores. Que nem a maratona, eu poderia, tá legal, tá bom, não vou fazer. Não, eu quero criar ferramentas melhores, ideias melhores, coisas que ajudem mais as pessoas. Isso é uma coisa que motiva a continuar, entendeu? Então não tem nada de errado em eu ter um negócio com isso, ou monetizar com isso, e muita gente acaba se travando por esse motivo também, tipo, não sei o que, não sei o que. E a pessoa tem projetos excelentes lá na gaveta, ideias boas, só que não sai da gaveta, que fica lá porque a pessoa tem essa crença de que, ai meu Deus, não sei o que, que nada mais são do que justificativas para a pessoa deixar de expandir um pouco mais. Toda vez que a gente está aqui, ó, tipo, aqui, eu vou repetir de novo, é gratuito, não é? É disponível, qualquer pessoa poderia entrar. Olha o quanto a gente está aprendendo e expandindo nesse encontro. Estava disponível. É frequência, é as pessoas certas, o momento certo, a necessidade, a energia. Então é sobre isso, sabe? Tudo é nesse sentido. Então, às vezes, aquele local, a frequência e a energia não fazia mais tanto sentido. Aí tu foi lá para fluxo, aí viu o Fernando, não sei o que, expandiu um pouco mais, não sei o que, aí tu vai. Aí daqui a pouco tu vai estar em outros momentos com outras frequências, outras energias e possibilidades, porque tu saiu daquela caixinha, daquele paradigma, daquela frequência. Infelizmente, tem muita gente que fica a vida inteira por medo da rejeição, por medo de não se adaptar com outro grupo, outra coisa, porque aqui eu sou aceito. Isso é muito perigoso. E muitos locais sabem disso, me fugiu a palavra agora aqui, mas muitas seitas utilizam disso para a pessoa se manter, porque ali a pessoa é aceita, porque ali a pessoa não sei o quê, né? Aceita, olha que interessante. E aí a pessoa fica ali para fazer parte de um grupo. Todo mundo, vou falar uma coisa aqui de alguém que estudou um pouco sobre marketing, apesar de eu não tenho a faculdade de formação, mas eu estudei muito para fazer o que eu faço. A pena que a Rose acabou caindo na internet dela. A gente, o ser humano, ele tem a necessidade de ser aceito. Isso é muito mais forte que a gente, pessoal. Por algum motivo a Rose saiu, a questão até da energia da coisa. A gente tem a necessidade de ser aceito. Isso é intrínseco a nós. A gente tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque em alguns momentos isso vai ajudar a gente a evoluir, mas em muitos momentos vai fazer com que o nosso ego domine e a gente se mantenha em lugares que não faz mais sentido pra gente, sabe? Às vezes a gente fica tentando forçar e se manter e aquilo lá não faz mais sentido e quanto tempo a gente fica ali perdendo, sabe, tempo, vamos dizer assim. Então, muito cuidado com isso, porque é intrínseco. A gente quer fazer parte de uma tribo, de um grupo. É essencial. Por quê? Porque a gente é um animal, vamos dizer assim, de grupo. Quem que continuou na evolução? Aquela pessoa que se saiu do grupo e ficou sozinha? Ou aquelas pessoas que ficaram em grupo? Que se organizaram, que se estruturaram? As que ficaram em grupo. Então, a gente até leva como proteção estar em grupo. Isso, para quem entende, e levar isso para o seu marketing, para o seu negócio, pessoal, entendam. Tanto de vocês participarem, por exemplo, da maratona é bom, porque você vai se sentir parte do grupo, você vai se sentir melhor e progredir. Tanto você criar os seus próprios grupos para as pessoas estarem lá é muito poderoso para você e para as pessoas evoluírem e progredirem também, porque a gente tem essa necessidade. E o que mais tem de dificuldade hoje em dia? O que as pessoas mais estão sofrendo? Carência. Muita gente não se sente parte de tribo nenhuma, a pessoa se sente perdida, se sente aleatória, se sente confusa. Então, quando ela encontra um local, ou pode ser um local muito bom que ajude, ou pode ser um local que prejudique completamente a vida dela, tipo uma seita, né? Tem alguns casos aí, e aí isso acaba prejudicando a vida da pessoa. Entendeu? É o que eu reflito, assim, o que eu penso para trazer para vocês. E assim, a gente não está julgando, a gente não está falando nada disso, porque cada um está no lugar que precisa estar para ouvir o que precisa ouvir e para viver o que precisa viver, conforme a frequência que está emanando. Então, esses lugares existem, lugares de sombra existem, porque existem pessoas que não se aceitam, não conseguem sair dali, tá? E, de novo, é fácil de identificar? Principalmente para quem já é terapeuta. Ocorre uma manipulação, uma movimentação, entendeu? É igual hoje eu fiz um mapa de análise e daí a pessoa disse assim, Jana, eu queria tirar mais uma dúvida contigo e tal.
Eu fiz uma constelação e a consteladora falou que se o pai dos meus filhos se suicidar, os meus filhos vão carregar para o resto da vida isso, e eles vão ter a vida ferrada por causa disso. Gente. Isso que eu ia falar, a questão do controle. Terapeuta não fala isso, gente. Terapeuta, tu não eu quero dar um sabe, exemplo todo mundo tem livre-arbítrio. Todo mundo tem livre-arbítrio. Isso é bem Então, fácil de assim, identificar. Essa questão do poder do controle é interessante. Quero trazer um exemplo para ficar bem claro para o pessoal. Assim, a Conceição participou ali do Bússola, ela sabe. Pô, quero fazer uma aula, quero não sei o quê, até já foi convidada. Ela pode chegar lá e fazer. Então não tem um controle de ideias, só eu e a mãe podemos passar uma visão, é aquilo ali. Não. A Ju, ela e a quantas Ju. vezes a Ju já fez aula ali junto comigo e tal, e agregou e transformou, trouxe a visão, o ponto de vista dela, do formato dela, e várias pessoas se identificaram, entendeu? Cuidado com esses locais que às vezes só X pessoas, tal pessoa pode passar uma visão, é muito perigoso. Infelizmente tem bastante, como a mãe está falando. Então, é um tema que, isso aí rende e é complicado. Mas é o feeling, né? A intuição. Ó, eu e a Fátima, a gente estava nesse projeto. Eu não sei qual motivo a Fátima saiu. Chegou um momento que eu não me identificava mais. Aprendi o que eu podia aprender, me desenvolvi o que eu podia aprender, mas chega um momento que poxa, aqui não bate mais a frequência. Ah, mas tem gente que está lá, o projeto ainda existe. É a realidade da pessoa naquele momento, é o que ela precisa passar naquele momento. E o que eu tiro de bom de qualquer experiência? Eu tive que estar naquele projeto para aprender coisas, para adaptar e para colocar no meu projeto de uma maneira que eu acredito mais. Simples assim. Então, toda experiência que vem, vamos supor alguém que participou de uma seita, talvez alguém tenha participado aqui na vida de alguma coisa. O que aquilo te ensinou? O que você pode fazer diferente ou pode usar de bom? Porque tudo tem algo bom. Tem uma frase muito boa, e a mãe acabou de falar da sombra, né? Mas a sombra, em muitos momentos, trabalha para a luz. Mesmo que ela não queira, ela vai trabalhar para a luz. Porque é aquela frase do professor Ali Couto que eu falo. O bem tem força, o mal tem força. Poder, só Deus. Então, se poder, só Deus de fato tem um poder, o poder que a gente nem tem noção de tudo que é esse poder, e ele, se eu me permito guiar, vai sempre trazer o melhor para mim de uma certa maneira, eu tenho que entender que até aquilo que vem para me causar um ferimento, alguma coisa, ele vai fazer eu expandir. Jesus Cristo é um exemplo, porque a gente pode pensar, nossa, fez sofrer. Nas cartas de Cristo ele conta a expansão, ele conta a evolução dele, ele conta tudo isso. Então, às vezes a gente, sabe, não pode levar também para algo ruim. Toda experiência ela é algo positivo, você não pode só ficar preso àquela ferramenta, aquele grupo, aquela pessoa, aquela coisa que isso é péssimo. Tanto que eu falo várias vezes, a Conceição está de prova aqui, ela faz parte do bússola, a Ju também. Quantas vezes eu falei, cria o teu bússola, cria teu não sei o quê, para espalhar essa expansão de consciência. E tem outros grupos que não. Vem aqui, chama aqui, traz as pessoas. Isso é muito perigoso, porque daí cria um monopólio. Aí é paradigma, vai virar uma religião, entendeu? Que Aí tá na acontece. Matrix. Aí tá na Matrix. Então, assim, mas é um assunto bem polêmico, é um assunto que a gente pode trazer aqui no Papo de Terapeuta. E eu vou até pedir para vocês, nos próximos encontros, tragam o seu conteúdo, traz o que você pode compartilhar, tipo uma experiência que você viveu, um atendimento que você fez e que aquele atendimento deu algo muito bom ou deu uma grande merda, para a gente trocar ideias e informações, porque pode acontecer, pode. Eu, graças a Deus, de todos os atendimentos que eu fiz até hoje na minha vida, teve 3 pessoas, 2 homens, uma mulher, que saíram assim, né, abalando, tipo, né, porque eu trabalho muito o perdão, a cura, né, de si mesmo, de perdoar o outro, e que saíram assim, mas depois eu soube que todos eles tiveram resultado. Aliás, nenhum deles mora mais no Brasil, nenhum deles. Então, assim, resultado vai vir quando tu atende alguém. Então, maturem isso, sabe? Porque, gente, aproveitem a oportunidade. Aproveitem a oportunidade. Eu gosto muito de uma frase do Wendel Carvalho que ele fala: seja o bobo da mesa. Traz pergunta. O bobo da mesa, ele traz pergunta, porque ele não sabe de tudo. E daí ele traz pergunta. Quando eu tô com esses caras, eu pergunto o que eu puder perguntar. Pode me chamar de boba. Pode. Não acredito que a Jana tá perguntando isso. Sobre atração desse jeito, sobre marketing, sobre não sei o quê. Vou perguntar. Quanto é que tu investe? Como é que tu faz? Como é que tu fez? Como é que começou? Como é que faz? Tal. Entendeu?
É isso. Então, no próximo encontro, traga o feeling de vocês, traz uma historinha, nem que seja pequena, para a gente contar, para a gente compartilhar, para ver se o outro terapeuta passou por isso, passou por alguma situação. E óbvio, a gente pode falar de tudo, né? Compartilhou, né, algumas coisas que ela começou a colocar em prática. Antes de começar aqui, ela falou do grupo de troca de terapias, que ajudou muito a entrar em movimento, pegar confiança. Então é sobre isso, sabe, pessoal? Aqui o papo de terapeutas, a gente não quer estender muito, porque lá para a Zeila já é quase 2 da manhã, ela está quase dormindo aqui na tela, não vou fazer isso com ela, e ela está de parabéns de participar, quero que ela participe até o final. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui, eu tentei ouvir o máximo, trocar ideia com vocês, óbvio que eu e a mãe, talvez pelo nosso trabalho, a gente sempre tenta agregar e trazer um pouco mais de informação, né? Gosta de falar, já gosta de falar, ainda bem que trabalha com isso, senão ia ser complicado. Mas a gente ouviu várias pessoas aqui, né? Teve a Ana, algumas pessoas tiveram que atender, foi o caso dela e tal. Tem várias pessoas que eu sei que virou algumas chavezinhas e um papo de terapeuta sobre isso. E realmente, entra, não tem expectativa, não tem compromisso, eu tenho que entrar na maratona cuida. Não, eu quis fazer esse convite, existe esse diferencial para quem está aqui, eu ia ficar muito feliz de ver vocês lá. E sempre vou divulgar em todo o papo de terapeuta durante o mês de setembro. Por quê? Porque a maratona 60 dias 2.0 começa em outubro. E vai ser de outubro até dezembro, ali, início de dezembro. E vai ser importante para o seu 2026. Mas não tem essa expectativa. Então, continue vindo, aprenda, troque, se desenvolva. Traga outros amigos terapeutas, porque às vezes para você não faz sentido, mas para aquela outra pessoa vai fazer sentido alguma, né, a própria maratona, outras coisas. E essa troca faz com que o ler, escutar e se conectar, né, faça sentido, eu seja a brasa dentro da fogueira e me mantenha, que nem, ó, a Rose está começando a segunda dela, conectada aqui. A chance dela começar a produzir com os fluxos, com as coisas, é muito maior do que aquele fluxo que às vezes está sem essa conexão, que está sem esse objetivo. Então, essa é a importância do papo de terapeuta. Queria agradecer a presença de vocês. Alguém quer falar alguma coisa aqui para encerrar? E lembrando, depois pode até continuar sem a minha presença ou da mãe. Aí ó, tô a fim de fazer, William, posso fazer lá no grupo, faz a imagem, divulga, com certeza. Às vezes tem segunda que eu vou. Isso eu tô falando lá para outubro para frente, né? Vou poder participar e outras não, então não garanto que vai ser toda semana que nem em setembro. Chegou na hora, Lídia. Então estamos encerrando. Mas que bom que tá aí, fico feliz. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Um insight que teve, alguma informação? Boa noite, Lídia. Alguma coisa que virou a chavezinha aí? Alguma. A Zila, vai lá, Zila. Para tu ir descansada. Vai finalizar então o encontro. William, o William e a Jana, eu quero agradecer, foi muito legal, adorei. E quero fazer um esforço para, na outra segunda-feira, estar aqui de novo. Tenho certeza que muitos insights, muita chavezinha virou, foi bem legal, gostei muito, tá? Vou dar boa noite para vocês e vou dormir, porque realmente estou quase dormindo aqui, já são quase 2 horas. Gratidão, Zila. Pessoal, lá boa para quem não noite a sabe... todas, obrigada a vocês, obrigada a todos, tá? Tchau, tchau. Para quem não sabe, a Zila está lá na Áustria, pessoal. Então lá o fuso é 5 horas de diferença. Ela tá 2 horas da manhã, mas isso mesmo. Já me conhece meu trabalho, já participou de alguns encontros, então fico muito feliz. Já passei pela mentoria do William, já tive um ótimo, até eu já comentei no começo da nossa live aqui, eu tive um ótimo resultado. Sempre agradeço muito o William, porque realmente ele me abriu assim para eu começar. Eu não tinha condições de começar, eu não tinha coragem de começar a trabalhar. Então, eu estava ali com o meu curso e eu estava sonhando em desenvolver, em aplicar, e eu não sabia. E com a mentoria do William, abriu assim, foi fantástico. E não tenho nem palavras para agradecer. Foi muito bom. Gratidão, Zena, gratidão de verdade, coração. Gratidão, e eu pude, né, enquanto estava fazendo... Boa noite, Zena. Enquanto eu estava fazendo o atendimento com a Zena, eu tive a oportunidade de fazer a Fluxo, né? Ela fez a Fluxo comigo, foi muito legal. Então, para quem nunca fez Fluxo, é uma pessoa que eu recomendo, assim, que faz muito bem feito. Pessoal, para não ficar muito tarde, gratidão à participação de todo mundo, da Zeila, da Conceição, da Ju, que foi a primeira a entrar aqui, da Adri, da Fátima, sempre bom ver a Fátima por aqui, a Sirlene, né, que lembrei que estava na maratona, lembra, Sirlene? Tá vendo como a gente desconecta? Tem muita gente que, infelizmente, quando sai de um projeto, assim, uma maratona, até mesmo a consultoria, se a pessoa não se mantém nessa conexão, tende a desmotivar ou não fazer, ou deixar para depois. Então, assim, pessoal, essa conexão é importante para isso. Esse investimento só disso vale. Como a mãe falou, só das aulas gravadas tem muita coisa boa.
e tudo que eu vou entregar ainda ao vivo, numa dinâmica bem diferenciada. Eu vou pedir para a mãe encerrar aqui e vou contar por cima uma novidade, mas não vai ficar gravado, mas só para quem está aqui presencial, daí